Today we have someone really special. Que isso? Não, que isso? Não, foi bom. Foi bom. Porra, Very good. Galera, sejam bem-vindos a mais um Trainingcast. Daqui a pouco vocês vão entender porque eu comecei o episódio de hoje. Trainingcast, tá? Vocês vão entender porque a gente tá falando assim, tá? Estamos hoje com uma convidada muito especial, para você que não fala inglês, foi o que eu falei logo no início, tá? Anne Pelucena. Anne, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao Trainingcast. Obrigada, Lipe. Tô muito feliz e me sinto muito honrada de estar aqui conversando com vocês. É o sinal de que, tipo, o trabalho tá dando certo. Quando você tem um convite, assim, bem... que tá só a galera boa, assim, de Pernambuco. Então, eu fico bem lisonjeada. Como é humilde, né? Só quando tá a galera boa, assim, e me chamam também, eu, pô... Me sinto honrado. Você é top, cara. Ganhou 15 seguidores só nessa humildade agora. Não, 100%. Anne, muito obrigado pela sua presença. Conheço você de longas datas, né? Desde antes da ginástica, era a Anne da musculação, Anne do Pilates. Teve a Anne Maromba? Teve a Anne Teve maromba funcional. Pilates. Pilates ainda tem uma veia, sabe? Não, eu acho que Pilates. Tem uma conexão aí, né? Com as movimentações ginásticas e tudo mais. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Vai ser massa. Acho que quando a gente chama qualquer pessoa aqui, é pensando em agregar para o público no geral. E a gente vê, né, diariamente a sua produção de conteúdo, né, que eu sei que é suadeira. A gente sabe como é que é suado. E a gente até tá em falta com o público. Pessoal, a gente vai voltar. Eu tenho fé em Deus. Quando esse episódio lançar, a gente vai estar lá com uma postagem muito boa. Porque realmente o podcast demanda muita energia da gente. Só que a gente sabe a importância que é essas publicações diárias, essa geração de conteúdo para o público no geral. Né? Então, muito obrigado. Perfeito. Galera, também temos a live rolando aqui agora, tá? Então, como todo episódio, desde uns 3 episódios atrás... você sabe que todo o episódio gravado aqui, 20 minutinhos de episódio, tá ao vivo lá no nosso Instagram, @trainingcast, tá? E já aproveita, curte, compartilha, comenta aí. Bota aqui aquele negócio. Se inscreva. CTA, né? CTA, Felipe? CTA. É Call to Action, né? Call to Action. Que é isso? Como é que é? De novo? Chamada para ação. Não, mas Call em inglês. Em inglês. Né? Call to Action. Perfeito. Então, galera, faz isso aí, tá? E vamos embora. Acho que a gente ia começar com quem é a Anne, né? Porque eu conheço a Anne da ginástica, eu não conhecia a Anne Maromba, não. Anne Maromba teve. Qual é o histórico de Anne? Quem é a Anne? Anne Priscila Santos Lucena AP Sena. Eu sou serva do Deus vivo. Jesus é meu amigo, melhor amigo. Então, primeiramente, eu sou serva de Deus. Depois, eu sou mãe de Marina, esposa de Felipe, coach de ginástica, principalmente. Trabalho na Qualimove, a gente tem um box lá. E antes de tudo isso, eu trabalhei com Júlia, Júlia já foi estagiária da academia, que eu era profissional. Também? Não, era profissional. Respeita a minha história, rapaz. É verdade. Eu quero estagiário, né? Perdão, desculpa. Então, eu já trabalhei. A musculação é a base, né, de todos os exercícios. Não tem essa questão de métodos e metodologias. E o principal, na verdade, é o movimento. Então, eu já trabalhei na musculação. Já trabalhei muito tempo com avaliação física. E... até mesmo quando eu trabalhava na academia, a gente já tinha esse pezinho pro CrossFit. A gente já treinava uma parte funcional mais pesada, que foi lá em 2013. Então, a gente fazia o nosso próprio WOD dentro da academia. Era uma coisa bem legal. E eu estava falando para a Júlia, nos meus primeiros Double Unders, eu aprendi na academia, com corda de academia. Então, já sou uma dinossaurazinha. Acho que o coach já deve ser lindo, né? E aí eu já trabalhei também com musculação, muito tempo na avaliação física. E desde que eu comecei com o CrossFit, eu me apaixonei pela ginástica e aí é o que eu estou fazendo já desde 2015. Massa. Quando a gente pega, por exemplo, eu estava falando, eu trabalhei com musculação, funcional, pilates, fui pro cross e agora eu trabalho específico com ginástica. Tipo, você sempre teve essa qualidade, porque para mim é uma qualidade de ser maleável com relação ao que você trabalha, porque a gente sabe que é uma realidade que tem gente assim, eu trabalho com musculação e dane-se o mundo. Né? Eu não me abro para mais nada, musculação é rei, é rainha, o que for, né? E eu não me abro mais nada ou não? Você sempre teve essa mente mais aberta para tudo? Então, quando eu conheci o CrossFit, na verdade foi meu marido que me apresentou, eu meio que fiquei assim, isso aqui, será que isso aqui é seguro, né? Porque lá em 2013 era uma coisa bem rústica
E aí, mas mesmo assim eu não fechei a minha mente, sabe? Eu acho que sim, eu sou bem flexível, assim, eu acho que o principal é você se encontrar com relação ao que você gosta de fazer. Porque nenhuma modalidade, nenhuma metodologia vai ser eficaz se você não tiver uma consistência naquilo. Então, você só vai conseguir ser consistente se você gosta de fazer aquilo. Uhum. Apesar de ter a questão da disciplina, né? Às vezes a pessoa precisa ter uma constância porque ela precisa melhorar a saúde, então ela vai porque precisa, mas a gente não consegue ter, né, uma consistência naquilo que a gente não gosta de fazer. Então, eu acho que você precisa achar algo. Musculação, zumba, pilates, crossfit. Você precisa achar algo que realmente faça você querer sair de casa para fazer atividade física. E assim, Anne, desde sempre tu trabalhou com educação física ou tu teve uma mudança diária, né? Que às vezes é comum isso. Não, sempre fui na área de esportes. Sempre fui na área de movimento e acho que muito pouco tempo assim eu fiquei em dúvida se eu fazia ciências biológicas ou educação física, mas logo mudei de ideia. Na tua infância, juventude, assim, tu fez ginástica sempre ou não? Eu fiz muito pouco tempo de ginástica porque já era uma coisa que fazia meus olhos brilharem. Uhum. Mas eu era muito velha, né, para a modalidade. Por exemplo, eu fiz acho que eu fiz uns 2 meses de ginástica olímpica na época, né, que mudou. Fiz uns 2 meses num colégio que nem era o meu, era muito longe da minha casa, eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar lá. Eu tinha 13 anos e as meninas tinham, tipo, 7, 8 anos. Então eu parei porque, tipo, eu sofria bullying por ser mais velha. Mas era uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas que, tipo, já era velha pra a ginástica. Mas sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu pergunto isso porque, assim, né, quando a gente vê... Na ginástica, principalmente, eu vejo isso, né? Muito atleta de ginástica que se torna treinador e, querendo ou não, é um treinador excelente pela vivência e acaba aprendendo mais sobre a didática, né? E aí eu vejo você que não teve essa veia na ginástica, mas ainda assim tem excelência em ensinar, né? Então, tipo, eu acho isso muito massa, porque é o que a gente já conversou uma vez aqui, né? Tipo, não é porque eu sou atleta que eu vou ser um bom treinador. E não necessariamente eu preciso ser atleta para ser um bom treinador, né? Eu acho isso fantástico. Perfeito. E a ginástica, como é que ela... Assim, tu falou, desde que entrei no cross, a ginástica, ela brilhou meus olhos, eu me apaixonei. Teve a fase... Tu falou que foi desde o começo, mas teve a fase, Anne, viciada em crossfit, e aí envolve tudo. E a segunda pergunta é, por que ginástica? Essa fase, tipo, crossfit, porque quando a gente começa a fazer o crossfit, a gente quer catequizar todo mundo, né? Todo mundo tem que fazer aquilo que a gente tá vivenciando. Tive essa fase, tive uma fase de querer participar de competição. Nunca me vi como atleta, mas eu passei a gostar um pouco mais dessa parte de competição, apesar de ser muito mais ansiosa com relação a essa questão. Mas eu me permiti vivenciar algumas competições, mas eu já fui aquela pessoa totalmente viciada em crossfit que, tipo, todo mundo tinha que fazer aquela modalidade que eu tava fazendo. Queria converter todo mundo ao crossfit. Mas a ginástica, eu sempre... as questões desafiadoras sempre me motivaram mais, sabe, Lipe? Então, ver aquelas coisas que eram mais difíceis para algumas pessoas me geravam uma inquietude de querer aprender aquilo ali. Entendi. Então, quando eu vi alguma coisa assim, isso aqui é muito difícil, eu não vou aprender. Então, essa questão da ginástica, por ter uma coisa assim mais, que você precisa de mais, né, ênfase naquilo, uma disciplina maior, me faz querer aprender. Então, para me colocar também como um aluna, sabe? Porque eu acho que para você ser um bom treinador, você precisa vivenciar as etapas que um aluno ele vai vivenciar, porque quais são as dificuldades que ele vai passar. Então, você não precisa saber o movimento para ser um bom treinador, mas eu acho que você vivenciar, né, as etapas que o aluno vai passar faz você ter outra visão. Até porque, pensando nessa questão de desafio, né, e aí Júlio pode me corrigir se eu estiver errado, eu vejo o LPO, ele tem 2 movimentos, na verdade 2 não, mas tem 3, né, o clean jerk e o snatch, né, que são 3 movimentações. E se você pega pessoas avançadas que fazem bem o movimento, a diferenciação de o quão difícil tá é pela carga que cada um levanta, né? Mas na ginástica você começa a ter, não, a pessoa faz um handstand, a pessoa agora ela faz um straddle em handstand, tá? Aí a pessoa começa a brincar com o straddle, a pessoa começa a brincar na movimentação, começa a girar.
Então, a tua possibilidade de abranger o mesmo movimento de várias formas, ela é muito maior do que no caso do LPO em si, que ele é mais fixo, né? Exatamente. E essa questão da ginástica, você vê que tem um pré-requisitos, né? Que você precisa dominar para poder avançar. Então, se você pula etapas, você vai, em algum momento, ter dificuldades. Né? Se você, na época que a gente começou o CrossFit, por exemplo, não sei Lipe, né? Mas na época que a gente começou, você tinha muito, vai tentando aí que uma hora vai sair, né? A gente tinha muito essa questão. Hoje não, a gente tem todo um acesso a informações, a processo pedagógico, né? Então você começa a aprender como tá realmente a construção do movimento. Você começa a estudar o movimento, começa a ter uma noção de como aquilo ali, com bases pedagógicas, ele pode facilitar a vida do meu aluno. Então, para a gente avançar na ginástica, a gente precisa estabelecer alguns critérios, né? E eu acho bem difícil de se trabalhar isso numa aula regular, porque a gente precisa pensar naquele aluno que ele está ali porque ele quer aprender aula de ginástica, que ele quer algum movimento ginástico, mas aquele aluno também que está ali só porque ele quer fazer aquela 1 hora de atividade dele por dia. Então, é muito difícil, é uma linha muito tênue, sabe? Para a gente conseguir evoluir muito, assim, no movimento ginástico. Porque é bem mais fácil no LPO. Você tem 3 movimentos e aí você vai construindo. Na ginástica, não. A gente tem muitos, né? Bar muscle up, ring muscle up, handstand, pull-up, butterfly. E todo mundo quer aprender uma coisa diferente. E aí fica complicado da gente focar naquilo ali. Mas quando o aluno está realmente interessado, e aí ele percebe que precisa cumprir algumas etapas para poder avançar. Se ele não cumpre, em algum momento ele vai perceber que aquilo que ele não cumpriu tá faltando mais na frente. Nossa, e como é que é teu trabalho hoje? Tu falou assim, a gente não consegue fazer na aula regular, então a gente sabe, né? Mas você trabalha complementando essa aula regular com o seu serviço para fazer essa pessoa evoluir. Como é que Sim. funciona o teu trabalho hoje em dia? Eu sou coach da Qualimove, né? Então, como todo box, a gente tem algumas épocas de movimento. Então, a gente tem um pouco tempo ali. Só que esse pouco tempo a gente estende mais. Porque o mais importante nesse caso de pouco tempo é a constância. Então, quanto mais você é submetido àquele estímulo ali, por mais tempo, você vai conseguir evoluir. Porque a gente tem essa questão das aulas regulares, mas eu também tenho a minha aula de ginástica lá do boxe. E aí eu gosto muito de repetição. Eu sempre falo isso para os meus alunos e sempre bato nessa tecla na minha rede social. A repetição é o que vai te levar ao sucesso. Porque não adianta você fazer poucas vezes e mudar para alguma coisa diferente e fazer mais poucas vezes. O que vai te levar realmente ao sucesso é a quantidade de vezes que você vai fazer aquilo, né? Então, toda uma vez que você se vê com dificuldade de alguma coisa, você desistir, isso fala muito mais sobre quem você é, na verdade, né? Você tem uma barreira ali do bar muscle up, treinou, não, tô treinando aqui 2, 3, 4, 6 meses, não saiu, desisto, esse movimento não é para mim. Então, eu sempre vou um pouco mais além, assim, com os meus alunos. Quando eu vejo que tem alguma parte, assim, bem difícil, sabe? Aí eu já busco assim, né, legal, tu vê uma terapia, porque fala muito, é uma questão muito mais profunda do que o movimento, sabe? E às vezes as limitações, eles estão na cabeça da gente. Perfeito. Mas os teus serviços? Viajei agora, não foi? Não, foi só um pouquinho longe, Não. mas é besteira. Então, aí eu tenho a minha aula de ginástica do box, tenho as minhas consultorias online, tenho os meus alunos, né, das aulas particulares e tenho os meus programas. Aham. E aí tem a parte online e tem a parte presencial. Esse programa funciona como? Eu entro em contato contigo, eu entro nesse programa e lá vai estar fixo já meio que um caminho para eu seguir para tua movimentação. Exatamente. Os programas, eles são mais como um tutorial, né? Você tem... Ana, eu quero aprender o bar muscle up, porque o bar muscle up é o que todo mundo quer aprender, né? É o carro-chefe. 80% é carro-chefe. Então, eu quero aprender o bar muscle up. Beleza, você faz strict pull-up, você faz toast to bar, keep toast to bar. Beleza, você pode adquirir o programa. E aí você vai ter 4 blocos para construir esse movimento. E não é uma coisa personalizada, porque não teria como ser uma coisa personalizada, né? Já que eu quero que a maioria das pessoas tenha acesso por um valor mais baixo, sabe? Um ticket bem mais baixo mesmo, porque eu quero que as pessoas tenham essa disponibilidade de conseguir. Esse acesso, né? Exatamente. E aí, não é uma coisa personalizada, mas é um passo a passo que
que eu entendi, né, na minha prática, que é funcional. Perfeito. Que é o que funciona para os meus alunos, né? É o que eu vejo na prática. Diferente, por exemplo, das consultorias. Na consultoria, não, você vai me contratar, Anne. Eu quero melhorar o meu bar muscle up. Eu faço asinha de galinha. Então, eu vou dizer, Lipe, me passa o vídeo. Eu quero ver. Qual a tua real dificuldade? É porque tu não tá tendo ativação? É porque o timing tá errado? Então, tem várias fases dentro de uma mesma perspectiva que eu vou olhar e vou dizer, não, então tá faltando... vamos trabalhar mais a parte da ativação, que é o que tá faltando. Inclusive, essa parte de asinha de galinha é uma dor de cabeça para corrigir. Mas, enfim, aprenda o movimento certo, pessoal, porque depois para corrigir é dor de cabeça. Ô, Anne, tu falou no início, né, da tua formação, né, musculação, funcional, pilates e hoje ginástica e crossfit também, né? O quanto essas partes anteriores da sua vivência hoje influenciaram na sua atividade agora diária, né? No caso, tu falou que o Pilates tem uma relação muito maior com a ginástica, mas o restante, o quanto tu aprendeu e quanto tu leva para a tua prática diária, para tuas aulas de ginástica e consultorias, etc. Pô, eu acho que a questão da academia em si, sabe? De, tipo, ter vivenciado a parte de musculação. E foi uma época que estava também muito alta a questão do funcional. Então, a gente passou a estudar mais a questão do movimento e não a questão de segmentação muscular. Então, eu acho que isso foi o precursor, sabe? Assim, pro CrossFit. Transferindo essa questão. Então, acho que essa parte de musculação funcional CrossFit foi um passo a passo para que eu realmente pudesse vivenciar assim cada etapa e transferir para a minha didática no CrossFit, porque eu acho que antigamente, né, lá nos primórdios do CrossFit, a gente tinha muito uma questão de alta intensidade sempre, era uma coisa mais bagunçada, vamos dizer mesmo, tipo, hoje não, a gente tem estudos científicos sobre a modalidade, a gente tem acesso a coisas muito mais ricas com relação à metodologia, mas antigamente não, então acho que a gente ter tido essa questão da musculação, do treinamento funcional, fez com que a gente tivesse essa parte mais apurada de como aplicar a metodologia do CrossFit, porque era uma coisa muito nova, né, enfim. Como é que tu vê hoje em dia? Tipo, quando você compara hoje com demais. Evoluiu muito, muito. Eu acho que só tende a evoluir ainda mais. Porque hoje a gente tem estudos científicos, né? Que realmente querem saber sobre a modalidade. Então, os processos pedagógicos são mais direcionados para cada movimentação. Os coaches têm procurado também se capacitar cada vez mais. Então, acho que o principal ponto é esse. Massa. Buscar conhecimento. E qual é, por exemplo, um ponto negativo de antigamente que você já vê que, pô, melhorou e um ponto negativo de hoje em dia que tu acha que, pô, isso aqui falta melhorar? Ponto negativo de antigamente era tudo tenta aí que vai dar. Uhum. Tenta até sair. Não tinha processo, Esse né? tenta até sair me gerou uma lesão no ombro, que até hoje eu tenho dificuldade com algumas coisas. Mas eu acho que hoje em dia é a questão mais de... Como é que eu vou falar? Tipo, a galera quer tudo pra ontem, sabe? Uhum. Tipo, entrei agora no CrossFit, eu quero aprender o Bar Muscle Up. Não faz um strict pull-up, mas quer aprender o Bar Muscle Up. Não faz um keep pull-up direito, não linka 5 keep pull-up, mas quer aprender o Bar Muscle Up. Então, tá tudo muito acelerado, né? As pessoas Então, quando eu posto os meus treinos, por exemplo, nos stories, eu tento mostrar muito essa questão também de, tipo, precisa ter paciência, você vai errar. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Uhum. Você não evolui sem errar. Então, as pessoas hoje querem fazer tudo muito bem, perfeito, não querem errar. Quando tem algum erro, se frustram e, tipo, querem desistir. Eu acho que essa é o principal ponto, sabe? É a principal dificuldade hoje. E eu acho que isso acaba balando muito rápido as pessoas, porque, por exemplo, eu faço consultoria também, Júlio também faz. E aí teve um caso, por exemplo, uma aluna que eu coloquei, ó, faz pra mim um teste strict pull-up, faz o máximo que você puder aí. Aí ela fez 5, eu fiz 5, tá, não sei o que, fiz beleza. Aí acho que 2 semanas depois, ela tinha feito um mod com
um up climb, como coisa que tinha pegada, tinha puxada. E aí depois tinha straight up. Ela, eita, fiz 2 e não aguentei mais fazer. E aí ela começou a endoidar, porque ela conseguia 5 e agora só faz 2. Aí ela entrou numa neura de que tá piorando. Pra uma besteira como essa, que a pessoa não consegue olhar, tipo, pô, mas antes eu fiz descansada, agora eu fiz cansada. É uma besteira como essa, mas que a pessoa às vezes não se liga que o treino é um processo que vai em uma construção de várias coisas. Exatamente. Essa questão do... eu já fui uma pessoa, assim, bem... na verdade, eu sou uma pessoa bem sensível, sabe? Bem... sensitiva mesmo. Então, se você chegar pra mim e vai dizer... Já foi bem pior. Anne, não tô conseguindo fazer esse Bar Muscle Up e eu vou desistir. Não quero mais fazer aula. Eu vou pensar que, tipo, onde foi que eu errei? Sabe? A culpa é minha, né? Essa pessoa desistir. Tipo, hoje não, né? Eu sei que cada um tem os seus processos, né? Tipo, você tá vivenciando uma etapa da sua vida, do seu movimento. Eu tô aqui para te ajudar, mas eu vou dar o melhor do meu trabalho, o melhor para que você chegue no seu objetivo, mas eu paro aqui. Os seus processos, né? A sua capacidade emotiva de lidar com as suas frustrações, ela é sua. Eu não posso intervir. Então, hoje eu tenho isso muito, muito claro, depois de muita terapia. Mas eu sempre fui, assim, muito, muito sensível. Quando a pessoa fica triste, tipo, não quero mais fazer isso, não sei o quê. Cara, eu fico, assim, arrasada. Anne, voltando pra Qualimove, né? Que eu lembro, na época que eu trabalhava com a Anne na academia, né? Eu lembro que eles saíram, eu digo, você, Rafa e Felipe, né? Saíram da box dizendo, não, vou abrir uma box de crossfit. Saíram da academia para abrir uma box de crossfit, né? E na época realmente foi bem louco, assim, meu irmão, do nada, assim, um tiro no escuro. E um ponto, né? Uma observação. Felipe, que é o esposo de Anne, ele ainda corre muito de carro, anda muito rápido. Anda muito rápido, porque, bicho, veja só, tem uma história assim que é bizarra. Eu morava no Janga. Pra você que não sabe. Tu sempre se história quando era de carro, né, bicho? Não, qual foi? A de Brian, né? Que Brian é louco dirigindo em Candeias. Em Candeias não. Em Candeias não, em Aldeia. Aí, enfim, eu morava no Janga, tá ligado? Janga, pra quem não conhece, é longe pra cacete. É, claro, 20 quilômetros tipo do centro de Recife. Tipo Candeias, só que mais longe ainda. E aí, a gente trabalhava, eu acho que era de 6 horas da manhã na academia. E aí Felipe morava mais longe que eu ainda, morava em Palmarela. E aí ele tinha uma porra de uma Paraty. É uma Paraty, não era? Uma Paraty, eu acho que era 5.0 aquela porra. Era muito rápida, velho. Meu irmão, e ele, cara, ele corria muito, Felipe. Ele corria muito, 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 muito mesmo. A gente chegou, juro por Deus, em 12 minutos, velho. Cara, ele entrava, assim, meu Deus do céu, ó, Felipe, nunca mais na minha vida eu pego carona contigo, velho. Não tem a menor chance. Ele melhorou depois de Ninoca, né? Nossa filha. Melhorou. E não quer dizer que, né? Depois da Paraty, ele ainda trocou por um Cruze, tá? Que corria mais ainda. Aí eu disse, não, uma porra que bota com... Eu vou andando, mas não vou contigo. Nem a pau. Enfim. Melhorou, graças a Deus, né? Obrigado, Felipe. Amém. A gente não foi de base naquele dia, não. Pode liberar. Bom, galera da live aí, valeu, tá? Pessoal. Fiquem atentos aí ao episódio quando sair, beleza? Valeu. E aí, assim, nesse início, né, na Qualimove, como é que foi, né, você nessa nova modalidade para atrair um novo público, né? Porque eu sei que os seus alunos, eu acho que a maioria compra a ideia, né? Não, vamos ver, Anne, como é que é? Quero ir contigo lá e tal. Mas como é que foi esse início do CrossFit? Porque a gente vivenciou esse iníciozão, né? Que eu entrei ainda depois de tudo. Eu entrei, acho que em 2016. Né? São 3 anos de diferença. Vocês já estavam há um tempo no mercado. Né? Mas como é que foi para vocês, né? Como empresários e como treinadores? Como treinador, foi tipo... A gente foi crescendo com a modalidade, né? Mas, assim, Felipe, ele sempre teve uma visão muito boa. Felipe é um dos profissionais, modéstia à parte, mas eu acho que ele é um dos profissionais mais capacitados que eu conheço. Ele é sempre muito estudioso, ele é sempre muito bem informado, então ele sempre tem uma visão muito boa. Uhum. Lá vem Felipe, lá vem Felipe. Toda vez, bicho, ele faz de propósito. Ele gosta. Ele faz de propósito. Mais uma vez, segundo episódio seguido, pessoal, o glúten é o mais famoso de Recife. Desculpa, você tentar terceiro Felipe. Ele já vem triste, tá ligado? Não. E é só com ele. Continue, Ana. E aí, Felipe, ele sempre teve uma visão muito boa com relação a
Ele sempre teve uma visão mais à frente, a realidade é essa. Então, a programação sempre foi, assim, extraordinária, mas como treinadores, assim, pelo menos eu falo a minha visão, foi um choque, né? Porque você sai de um treinamento, de um atendimento ali mais personalizado na academia, né? Corrigir um aluno, para você dar aula ali para umas 10 pessoas. Então, para mim, foi meio que, tipo, um choque, assim, sabe? Eu levei um tempo para pegar o ritmo. Não foi uma coisa assim, né? Você só aqui corrigindo um aluno e vou dar aula para 10 no outro dia. E nem era 10, né? Porque o CrossFit foi aos pouquinhos. Acho que a gente passou na Qualimove 3 meses sem alunos. Sem alunos? Sem alunos, que a gente tinha os nossos alunos, né? Os alunos que eram nossos particulares, eles migraram, abraçaram essa ideia e foram treinar com a gente. Mas, assim, sem aluno mesmo, foram os 3 meses. Foi osso. A gente abria assim, às vezes não vinha ninguém. Eu falei, meu Deus, será que esse negócio vai dar certo? E aí, mas graças a Deus, depois, né, depois de muito trabalho, de muita divulgação, de, tipo, muita lavagem de banheiro nós três, porque tudo que fazia era a gente, né? A gente atendia, a gente limpava o box, a gente lavava o banheiro, a gente fazia tudo. Então, depois, a programação, E aí, depois, as coisas foram acontecendo, sabe? E, graças a Deus, o trabalho da gente sempre foi bem consistente. E eu acho que a Qualimove, poucas pessoas sabem, né? Que a gente foi o quarto box de CrossFit, né? De Pernambuco. O quarto, primeiro foi a Tribo, depois a Mangue, a Carcará e, em seguida, a gente. Mas a gente tem um trabalho bem consistente e o box da gente é tipo, bem família, sabe? É muito parecido. Acho que eu sempre falo isso, que o box ele tem muito a cara, né, de quem gere ele. Uhum. Então, a Qualimove tem muito a cara da gente, assim, tipo, muito família. Mas, ô, Anny, eu tenho uma frase que eu falo que, pra mim, eu vejo muito na realidade, assim. Na minha cabeça tem dois momentos que a pessoa, ela pode desistir do cross, né? O primeiro momento é quando ela entra. Então, entrei, ou eu amo ou eu odeio. Né? Ou eu amei ou eu odiei. O coach maldito tá lá na frente gritando pra eu fazer burp, eu não quero. Tá? Então, ou eu amo ou odeio. O segundo momento é quando a pessoa ela chega no estágio onde eu faço tudo. Então, quando a pessoa... Porque eu acho que o que move o cross é o desafio de você realmente fazer as coisas. Então, quando você pega aquele aluno, homem ou mulher, que ele, na cabeça dele, julga, vou até mudar, ele julga fazer tudo, por exemplo... eu faço ring muscle up, eu faço bar muscle up, eu faço keep up, eu faço chest to bar, eu faço butterfly, eu faço pista, eu faço squat snatch, faço tudo. Dá uma desmotivada, porque o que eu vou aprender agora, né? A gente sabe, como treinador, que tem muita coisa para se aprender ainda, para se aperfeiçoar, para criar volume. Mas na cabeça dele, com relação a aprender, ele meio que dá aquela diminuída. Mas eu também vejo, eu vou até mudar um pouquinho a frase agora, eu também vejo muito isso em, por exemplo, eu vejo isso mais como no público feminino. Meu sonho é fazer um pull-up. E aí ela faz o pull-up e ela não quer evoluir pro chest to bar ou pro arm muscle up. Ela para no pull-up porque ela julgou que aquele era o movimento que ela queria fazer. Você vê isso na realidade também? Tu acha que é uma coisa que acontece na Qualimove em alguns sentidos? Ou pra você trabalha de uma forma diferente? Consegue evitar isso? Eu acho que isso tem mudado, sabe, Lipe? Principalmente com relação ao público feminino. As mulheres hoje em dia são muito, né, muito boas, muito fortes. E eu acho que cada vez mais elas têm buscado evoluir mesmo. Tipo, agora, depois do Keep Pull Up, eu vou aprender o quê? Quero aprender o Toast to Bar. Depois do Toast to Bar, eu quero aprender o Butterfly. Depois do Butterfly... Tem tido mais isso, sabe? As pessoas têm tido uma busca mais constante, assim, pela evolução. Óbvio que tem aquelas pessoas que, tipo, eu só quero ir lá fazer a minha 1 horinha de atividade física e acabou-se. Mas eu acho que as mulheres hoje em dia estão mais pegadas, estão buscando. E se tu pega um aluno que tá aprendendo esse quadro de tipo, Anny, eu já faço tudo, né? Os movimentos básicos, assim, até avançados, mas eu já faço tudo. Como é que tu pensa, tipo assim, não, o que eu vou falar pra esse cara agora pra ele continuar evoluindo? Como é que eu posso puxar ele pra mais dentro ainda? Então, é uma coisa mais profunda, né? Na verdade, porque às vezes é muito da mentalidade, do que esse cara tá pensando. Porque, tipo, a gente nunca para de aprender, né? Então,
essa questão dos movimentos ginásticos, da evolução de carga. Então, eu tento conversar para saber como é que está sendo isso na questão da cabeça dele e com relação à percepção dele com ele mesmo. Porque, tipo, a gente sempre vai ter alguma coisa para aprender, a gente sempre vai ter alguma coisa para aprimorar. Né? A gente nunca está totalmente 100% naquilo que a gente está fazendo. A gente sempre pode dar um pouquinho mais. E com relação ao CrossFit, eu acho que também você aprendeu tudo, e aí que tal a gente melhorar um pouco mais a tua performance? Né? Tô muito bom na performance, então que tal a gente evoluir um pouquinho mais e buscar movimentos ainda mais complexos do que esse que o CrossFit ele oferece atualmente? Porque, por exemplo, a base da ginástica do CrossFit, dentro dos treinamentos, ele é mas a gente não para ali, né? A metodologia que eu sigo mesmo, que é a IRC, a gente vai além dessa questão das caixinhas né, fixas dos movimentos ginásticos. A gente vai além. Então, hoje a gente tem o backup rise, tem o drop keep, tem o glide keep. Então, tem várias possibilidades de você aprender um movimento mais complexo. Então, você nunca vai estar ali naquele marasmo. Você sempre vai ter uma opção melhor e mais avançada para aprender. Massa, show de bola. Eu queria fazer uma pausa aqui agora, Júlio. Vamos. Foi a pausa para falar sobre os nossos patrocinadores. É hora de você ser mimada. Exatamente. É hora de você ser mimada aqui no TrainCast. Joga essa caixa aí, Felipe. Lá vem ele. Uau! Olha aí. Eita, bati de novo, Felipe. É o quê? Ai, meu Deus. Bati. Não dá em nada. Cabo específico. No cabo não pode. No cabo pode não. Vamos embora então, galera. Hora dos nossos patrocinadores aqui, tá? E o nosso primeiro patrocinador já está na minha mão. É a BS Cross, a melhor marca aí de roupa. A Júlia tá até com ela hoje aqui, ó. Arrasou. E tem cupom, olha aí na mão de Júlio. Cupom TREINE10, tá? Pra você garantir aqueles 10% de desconto. Uma loja que tem absolutamente tudo. Roupa, acessórios, tênis, até tênis vem de lá. Você fala. Tá? Pode então, abrir? ali, espero muito que você goste do seu mimo. Pode, por favor. Deve abrir. Já conhecia a BS Cross, Anny? Quem não, né? Claro. Aí pergunta só pro praxe, mas a gente sabe que... Ainda acho que ainda Quem abriu não pelo lado conhece? errado da caixa aí, mas tudo bem. Foi? Acho que foi. Ai, Olha, clássica. Clássica, padrão. Eu tô aqui com uma clássica também, ó. Adoro o Old preto, school. né? Eu adoro. Old school. Isso é lindo. Amei. Show. Então, galera, Obrigada. pra você acessar a BS Cross, se você tá no YouTube, é só você ir aqui na descrição, vai ter o link da loja, tá? Você pode ir pelo Instagram deles também, vai ter o link lá, BS Cross Oficial, tá? Ou você pode colocar direto no Google aí, do teu Safari, qualquer coisa assim. Lembra, usa o nosso cupom TREINE10 pra poder garantir um desconto bacana na tua compra. Próximo patrocinador também tá aí, é um mimo pra você, Anny. Veja essa caixinha roxa com preta. Olha. Óculos Baga. Eita, ganhei os mini, tô Sim, passada. sim. Ó, Óculos Baga é a sua melhor opção em questão de custo-benefício e estilo, tá? Eles estão presentes na Cross RX lá na Bunker e também no próprio Instagram. Foca em Anny agora, que ela vai... Esse aí eu escolhi a dedo. Que isso, hein? Olha, o rolê de cruz. Eu vai ser sei que esse é o diferente, seu tom de... Como se diz? Paleta de cores, né? Tons terrosos. Olha aí. Combinou com os cachinhos, pô. No Cruz agora, a 150 por hora. Olha aí, tá vendo? Óculos Baga é a sua melhor opção, pessoal. Então, vai lá, entre em contato com eles no Instagram ou vai lá, visita a gente, né? Como o Felipe falou uma vez. Vai lá, quando for visitar na Cross RX. Amei. Chega assim, ó, Júlio, Felipe, chega aqui pra tirar uma foto comigo que eu vi você no TrainCast, tá? Isso um dia vai funcionar. Próximo patrocinador, Felipe. Pessoal, Cave Pizzas, que eu não conhecia, né? Você não conhecia não, sério? Não. Já nunca tinha experimentado, não. Então come aí, pega o prato. Pode dar ali. Manda Aqui, né? a brasa. É isso aí. É isso aí. Galera, Cave Pizza, vocês já estão cansados de saber, é a nossa pizza proteica, tá? Feita com uma farinha totalmente integral, grão de bico, leva massa de whey, tem opção com lactose, tem opção sem lactose, tá? Gostosa, Pode levar né? pra casa? Pode. Tem Tem uma pra lista você preparada também. pra você. Boa, então, pessoal, opção com lactose, sem lactose, absolutamente sim, delicioso. Pra você que quer sair daquela rotina, daquela dieta que tá elaborada, mas que você não quer comer algo que fuja completamente de um estilo de vida saudável, a Cave Pizza é uma excelente opção. E eles têm a opção também de cave Boa. pão e cave brownie. Então, Cave, ei. aquele pão assim, como é que é? Pão, É artesanal, né? pão artesanal, meu irmão. É Você gosta de pão, Anny? impressionante. Pão de gorgonzola, compre sem medo. Só vai, Pão só de vai. gorgonzola, Qual o cave cupom de pizza. desconto? Não, 10? Lá, a gente Lá pode ver no- isso com a ele. gente pode ver isso com ele depois, mas ainda não tem cupom de desconto, a gente tá só divulgando.
O brasileiro como é, né? É, ele tá apoiando. A margem de lucro não é isso tudo também não, mano. Calma aí. Ó, próximo patrocinador é a Casa do Pará. Eu estou viciado, Anny, nesse meio a meio. Tu gosta de meio a meio ou prefere açaí? Meio a meio? Açaí. Ah, perfeito. Pode pegar o seu também. Casa do Pará, pessoal. Eles têm diversas lojas pelo Recife. Tem em João Pessoa. Aqui eu conheço. Tem em São Paulo. Tem em todo lugar. E agora eles estão com esse açaí no pote. Já viu, Anny? Você pensa que vai ver aquele açaí que é de supermercado, todo cheio de... Parece um gelo, né? E o açaí no pote deles, o cupuaçu no pote, o meio a meio no pote, é excelente. Parece a mesma coisa que você está comendo aí, que é feito lá na loja. Você come no açaí no pote. É incrível. E eles estão... Nesse potão. Isso, esse potão aí. Potão de 1 litro. E meio. É 1 litro e meio? É 1 litro e meio. Perfeito. E também tem picolé também de açaí, cupuaçu e meio a meio. Eles estão bem focados nessa linha para levar para casa, né? Então, sigam lá a Casa do Pará no Instagram, visitem a gente também na banca que tem uma Casa do Pará, vai lá, tira uma foto com a gente. Mãe, a gente tá lá, a gente vive lá. É, a gente fica lá assim, ó, só para tirar foto. Tem o cartaz nosso logo na entrada. Próximo patrocinador, Felipe. Show. Galera, próximo e último patrocinador da gente é a Clínica Meta. A Clínica Meta aí que tá para você poder evoluir na ginástica, você vai melhorar a sua força, seu desempenho, né? Basicamente, a Clínica Meta é uma equipe de médicos, é uma equipe de profissionais voltados para melhorar a sua performance, a sua saúde, a sua estética, tudo aquilo que você encontra como objetivo relacionado a você, enquanto algo relacionado à atividade física, nutrição, você vai encontrar lá um profissional para te ajudar. Absolutamente incrível. Entre em contato com eles lá no Instagram, Clínica Meta Oficial, tá? Que você vai ter muito bem atendido. A última vez eu vi que tinha um QR Code aqui. Não tem o QR Code da Meta, né, Felipe? Tem o QR Code? Então o QR Code aqui, ó. Felipe Aponta. esqueceu de falar, mas... Foi mal. Que eu vi. Você vai entrar em contato direto, então, no WhatsApp deles e você vai ser, de novo, muito bem atendido. Excelente. Anny, vamos lá. Comeu já aí, recebeu mimos. Minha vez A caneca é sua também, tá? Só pra deixar claro. Traincast, tá? O melhor podcast que tem. Um cafezinho de todo dia. Perfeito. É isso aí. Anny, vê só, a gente, como treinador, a gente tem as nossas formações. Você falou brevemente aí que a sua formação é IRC, né? Mas quando você começou na ginástica, qual foi esse passo a passo para você se tornar a Anny que você é hoje da ginástica? Anny Lucena Gym. Então, para a ginástica, eu comecei com o curso específico da CrossFit mesmo, o CF Gymnastic. E aí eu fui para São Paulo. Foi assim que a gente tava abrindo a Qualimove. Aí eu já fiz esse curso. E aí eu sempre ficava de olho para saber quais eram as possibilidades, porque naquela época não tinha ainda tanta coisa. Então, aí eu queria evoluir, né? Eu queria aprender mais coisas e ter uma bagagem para poder ensinar os meus alunos, só que, tipo, naquela época não tinha tanta coisa. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer consultoria com o Rafa Clipper, né? Que é o mentor da IRC, né? O meu mentor, tipo... Rafa não tinha ainda IRC e eu já fazia as consultorias, minhas consultorias com ele. Como? Instagram. Já era famoso. Rede social. Rafa, ele era atleta de ginástica, só que aí ele parou a ginástica e foi justamente quando teve o boom da CrossFit. E aí ele transferiu o conhecimento dele para o CrossFit. E aí, eu não lembro como eu achei Rafa, mas eu lembro que, tipo, quando eu olhei ele, eu falei, eu quero aprender essas coisas. É porque ele competiu o TCB também, né? No comecinho, não foi? Foi, competiu o TCB, exatamente. E aí, eu lembro que quando eu contratei Rafa, eu ainda estava aprendendo na busca do Bar Muscle Up. E aí ele me ajudou em toda a minha caminhada. Então, os meus processos hoje, eles são bem IRC, sabe? Eu amo a metodologia da IRC, porque tá muito colado comigo com relação a, tipo, a construção real da minha construção, do que eu tive, e os valores que eles passam são muito parecidos com os meus. Então, toda a equipe da IRC, acho todos eles espetaculares, eu me inspiro muito neles. Hoje o meu treinador, né, porque eu acho que um treinador ele tem que ter um treinador. Hoje o meu treinador, ele é o programador da IRC, que é o Chan, pessoa maravilhosa também. Então eu tô sempre em contato com o pessoal, porque eu acho que pra gente ser bom, a gente tem que andar com os melhores. É isso. Perfeito. E aí foi esse curso... Não, mas aí fez a consultoria e depois... Fiz a consultoria e depois eu fui pra
o L1, né, da IRC. E... Foi em Florianópolis? Joinville. Normalmente é em Joinville. Depois teve em todo o Brasil, né? E aí o L2, que lá em Joinville novamente. E aí eu tô sempre de olho, assim, nas possibilidades. E tem uns planos, né? De fazer alguns cursos fora do Brasil também. Porque eu acho que a gente sempre tem que estar buscando atualizações e o movimento, ele é um movimento e não para de crescer, assim, com relação a coisas novas, né? O que é que a gente pode possibilitar de melhores técnicas para os nossos alunos. Então, acho que estudar é o principal. Você não parar de se atualizar. Porque você aprendeu um movimento, ok, você aprendeu um movimento. Você sabe passar esse movimento? Essas técnicas que você usa atualmente, elas são realmente as melhores? Eu acho que você conhecer todas as possibilidades é o caminho. Fiz o curso da CWB também, em ginástica. Fiz o L1 da CWB, justamente para conhecer outras técnicas, né? Porque a técnica que eles usam, ela é mais diferente da IRC. Então, eu sempre falo assim, aí a galera pergunta, Anne, e aí, qual a melhor? Não tem. Você vai achar aquela que está mais ligada ao que você, né, quer direcionar. Né? Você vai, faz um, conhece o outro, e aí você pode juntar os dois para direcionar mais para um aluno que tem uma dificuldade numa pegada mais de mobilidade ou de balanço. E aí eu posso já usar o melhor das duas técnicas, entendeu? Não tem melhor. Então a galera fala, mas é isso que você ensina é errado. Não tem errado, galera. Tem aquilo que vai funcionar para mim, mas que não vai funcionar para você. Então, sempre me perguntam também, por exemplo, a IRC, a gente não usa bend nos balanços. Uhum. E, por exemplo, eu uso bend em alguns pontos, porque tem alguns pontos específicos do meu aluno que eu acho que isso vai facilitar. Então, não tem uma coisa tipo, errado, é proibido usar, é errado usar. Isso vai depender do seu feeling, daquela etapa que o seu aluno ele tá e que você vai ter o seu discernimento ali de que aquilo se vai ajudar realmente ou se vai atrapalhar. Porque em muitos casos ele vai atrapalhar mesmo. Então, se você não souber em que ponto você vai, por exemplo, usar uma bend nos balanços, ela pode atrapalhar. Então, você tem que ter um feeling. Esse ponto que a Anne falou, eu acho muito importante, porque a gente discutiu num episódio com o Cadu, que ele também é gestor do Instituto Movimento, né? E ele notou uma grande diferença dos novos profissionais de educação física que vêm chegando no mercado, né? Que justamente são pessoas que parece que não querem estudar, parece que são meio preguiçosas. Não sei se tu também passa isso na Qualimove com a seleção de novos estagiários. Rapaz. Vamos entrar agora. Olha o estresse. Desenvolva. Deus, bronca. Mas aí é justamente isso, né? Esse poder de discernimento, né? Por mais que eu tenha uma simpatia pela IRC, eu curto muito a modalidade e tudo mais, eu me permito vivenciar outras modalidades, outras escolas, né? E juntar isso para o bem do aluno, que é o principal. Né? Que eu acho que muita gente fala isso, né? Porque eu tive na China vivenciando o levantamento de peso chinês, e aí eu não voltei de lá dizendo, agora você vai virar um mini chinês aqui recifense. Não vai, porra. Tá ligado? Eu tenho que ter esse discernimento da colombiana e a chinesa. Exato. Né? Então aí eu, tipo, não, preciso vivenciar outra coisa. Então eu fui pra Colômbia também. Então vivenciei outra escola totalmente diferente. E aí tem um jeito de Júlio de ensinar levantamento de peso, ponto. Que vai fazer com que o meu aluno alcance o objetivo dele. Não é, tipo, que é a escola chinesa, a escola colombiana. Não, perfeito, não se coloquem nessa caixinha. Eu acho que esse poder de discernimento, né, essa criticidade que o profissional tem que ter é essencial para você conseguir ascender na sua profissão. Agora, fale essa... fez aí. Por quê? Os profissionais hoje realmente estão... Tipo, na minha época, a gente tinha que ralar realmente, né? A gente, tipo, não tinha uma bolsa muito, né, muito grande. A gente precisava ser visto, mostrar o nosso trabalho. Então, tinha a questão, por exemplo, de pontualidade, né? De cordialidade. O mínimo, né? Humildade. Então, eu acho que essa geração, sabe, assim, atual, não sei se tem realmente a ver com a época, né, que a gente vive. Porque, por exemplo, as pessoas
da minha faixa etária hoje em dia tiveram uma educação totalmente diferente, né, das pessoas, por exemplo, de 25 anos de hoje em dia. Então, talvez as questões de facilidade, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente veio de uma geração, eu vim de uma geração, tipo, que eu tive que ralar muito mais cedo. Então, às vezes falta realmente responsabilidade, sabe? Então, às vezes eu percebo isso, que às vezes as pessoas não têm, alguns estagiários, não estou falando de todos, tá? Mas alguns faltam comprometimento, realmente. Então, falta por qualquer coisa, chega atrasado por qualquer coisa. Graças a Deus, lá na Qualimove a gente nunca teve... Até porque a gente é uma empresa menor, então a gente não tem tantos estagiários. Mas em outras empresas que eu trabalhei, nossa, a gente tem muita dor de cabeça com estagiário. Se você já foi estagiário de Anne, essa é indireta ou direta pra você. Todo mundo já trabalhou com ela agora, pensando, será que era eu? A gente teve muita dor de cabeça com faltas, atrasos, jeito de lidar com o aluno, porque eu acho que, tipo, se você tá na época de estágio agora, presta atenção numa coisa que eu vou falar pra você. Você precisa se colocar no lugar da outra pessoa. Você precisa atender como você gostaria de ser atendido. Então, eu acho que falta essas questões, sabe? De, tipo, humanidade mesmo. Porque, às vezes, a pessoa esquece de que, tipo, tem ali uma pessoa que ela tá ali pra melhor hora dela, do dia, talvez. Uhum. E que ela, às vezes, não quer rendimento, não quer... Tem uma hora ali que ela tá ali pra desestressar. Então, acho que você precisa ver o outro além de, tipo, um aluno. Tipo, pô, cheguei estressado do trabalho, tô cheio de demanda, cheio de meta que eu não bati. Tô aqui só pra desestressar. E ainda vem um caba te pedindo pra pagar 10 bancos porque tu chegou 5 minutos atrasado. É fogo. Eu acho que falta feeling, sabe? Falta você se colocar realmente no lugar do... Eu tô dizendo que é errado, mas que, tipo, você precisa realmente se colocar no lugar da outra pessoa. E eu já fui da época do CrossFit que, tipo, a gente era muito... 880, exatamente. Tipo, eu sou o coach aqui, quem manda sou eu. Graças a Deus, né? A gente evolui, as coisas mudaram, mas eu vejo que a base, né, de você ter realmente ser um bom coach é você atender bem. Você se colocar no lugar da outra pessoa. O atendimento, eu acho que é o principal. Eu escutei uma frase uma vez de uma aluna que faz muito sentido, né? E é principalmente que ela falou assim, dos coaches mais jovens, né? Os treinadores novos que vêm chegando no CrossFit, eles confundem muito esse ambiente descontraído que é o CrossFit. É muito descontraído, né? Tipo um ambiente de boa... Não tem a cobrança pelo fardamento, às vezes. Exato, né? Não tem aquela cobrança por você estar rodando na sala, porque você está tendo... Não tem isso, né? Então, às vezes, o treinador ele confunde isso com libertinagem. Né? Eu já vi muita aluna reclamando que o treinador foi ríspido, foi grosso, né? Sem motivo algum, né? Por brincadeira, entre aspas. Então, tipo assim, isso não faz sentido. Eu sempre falo para todos os estagiários, é isso. Você, hoje em dia, tem um CrossFit em cada esquina, né? Tem até menos, né? Que tá fechando os CrossFit, na realidade. Né? Vamos falar a verdade. Mas tem um CrossFit em toda esquina, né? Então, se você não trata bem o aluno, já foi essa época que o CrossFit era... Você faz o CrossFit porque é CrossFit. A pessoa tá lá porque é CrossFit. Não é, mano. A pessoa tá lá porque tá pagando e quer um bom atendimento, quer uma boa aula, Exato. Quer uma energia lá em cima. Então não faz sentido você mais ser aquele treinador autoritário, não sei o que. Mas é o jeito dele. O jeito dele não, pô. É um jeito imbecil de ser. Não faz sentido. Pra mim não é comercial e não... Eu, se eu fosse um gestor, não queria uma pessoa assim na minha equipe. Eu acho que a gente tem que pensar que, tipo assim, a liberdade, da mesma forma que ela é uma coisa muito poderosa, no sentido positivo, ela é uma coisa muito perigosa, porque... por exemplo, o motivo que eu mais trabalho com cross hoje é a liberdade de eu poder ter uma relação amigável com o meu aluno. Que na academia, por exemplo, quando eu trabalhava, eu não sentia essa liberdade. Né? Por exemplo, eu tô dando aula experimental às vezes, eu canso de fazer isso. Alô, Marcelo, você vê esse episódio, sabe quem é com você. Tá? Tô dando aula experimental, aí no meio da experimental tem burpee, né? Pra ensinar o que é burpee. Aí eu sempre pego o Marcelo. Esposo de Ari. Ah, sim. Porque toda vez que é horário experimental, ele tá treinando. Aí o Marcelo, ele olha pra mim já com aquela cara. Faz o burpee pra mim. Então, assim, nunca que eu tô numa aula na academia, apresentando a academia pra alguém, eu posso chegar do nada pra um aluno e falar assim, fulano, faz tal coisa. O RH tá ali, ó. Passa lá. 100%. Quando tu acabar de apresentar, passa no RH. Então, essa liberdade de poder trabalhar, tirar onda com o aluno,
com bom senso, né? Ter uma relação mais amigável, que no final a amizade é isso. Você tira onda, né? Você não xinga a pessoa, mas você tira onda e tal, não tem aquela amizade. E eu acho isso pra mim muito importante. Então, pra mim, é um dos motivos que me leva, por exemplo, a trabalhar com cross. Mas, ao mesmo tempo, a liberdade, ela é muito perigosa, né? Porque dá poder a alguém e você verás o que essa pessoa pode fazer. Então, é uma coisa que é muito complicada. E é engraçado, porque quando a gente começa a falar sobre estagiário, por exemplo, eu lembro que antigamente eu achava que eu tinha a percepção de que a gente não era, às vezes, um bom estagiário, porque a pessoa é preguiçosa, a pessoa não sei o quê. Só que depois das conversas que a gente teve nos últimos episódios, eu começo a pensar que é muito da infância, velho. É muito da forma como, como a pessoa é criada, sabe? Às vezes. Também. A gente, como eu falei pra você, né? A gente sai daqui com muito aprendizado, né? E a gente teve uma conversa com 4 pessoas, assim, que trabalham com crianças, assim. E eu não sei se você vê isso na relação com as mães das filhas das amiguinhas da sua filha, né? De permissividade, de forma de tratamento que às vezes você não tolera com a sua filha. E assim, eu vejo muito isso hoje em dia, né? Porque depois desse episódio eu começo a abrir o olho pra quando a gente vê isso. E eu acho que nem tudo é disso, porque quando você vai ficando adulto, você vai criando bom senso, seriedade, senso crítico. Mas eu acho que vem muito disso aí, cara. Hoje em dia eu acho que vem muito disso. Acho que tem muito a ver, porque a gente tem um discernimento, a gente aprende a lidar com algumas coisas, mas tem coisas que a gente só cura realmente quando a gente fala, né? Quando a gente vai atrás de realmente uma pessoa que pode nos ajudar com esse processo. Minha filha, hoje ela vai fazer em maio 6 anos. Então, depois que a minha filha nasceu, o jeito de você viver a vida é diferente. Não falo no sentido de é o meu maior amor, tenho medo de perder. Não, nada disso. É a minha vivência. Eu me peguei de uma forma que, tipo, eu não sabia como maternar minha filha porque eu tive dificuldade com a minha mãe. Então, é tudo relacionado. Só que isso você só vai perceber depois, né? Ninguém fala isso pra você, né? Que as suas feridas, né, da infância, elas estão totalmente relacionadas ao que você vive hoje. Uhum. Porque pra mim, não. Vou casar, vou ter filho, vou criar minha filha. Só que o buraco é muito mais embaixo, sabe? Quando você não tem uma infância totalmente saudável, a tendência é você realmente transferir as suas dores para o seu filho. Então, eu comecei a fazer terapia para melhorar o meu relacionamento com a minha filha, porque eu tinha muita dificuldade em realmente demonstrar amor para ela. Algumas pessoas podem dizer, isso é pesado mesmo, porque a gente tende a transferir isso. Então, hoje eu posso dizer que, graças a Deus, a terapia me ajudou a reformular o meu relacionamento com a minha filha. Então, hoje a gente tem um relacionamento muito mais saudável. Então, tem muito essa questão, Lipe, muito essa questão de, tipo, todos os nossos comportamentos, eles têm alguma base lá no que a gente viveu na infância. Pode ter certeza disso. Aproveitando aí o tema Marina, né? Marina. Ninoca. O tema Ninoca. A Ninoca, ela aproveitando que os pais são treinadores, ela também já se insere nas aulas. Tu já viu aquele vídeo da criancinha, filha de um ginástica, ele começa se pendurando. Impressionante, né? O reflexo lá dele. Ninoca, a gente nunca pediu, vem fazer, não sei o quê. Só que ela vê, né? Então é aquela coisa, realmente. O exemplo, ele é o melhor. Então, a gente nunca falou, vai fazer nada. Mas aí, desde pequena, ela tá sempre, desde a barriga, na verdade, né? Eu com 40 semanas, eu com 40 semanas, eu tava fazendo double unders, porque daqui a alguns dias eu ia fazer 41 semanas e eu queria que ela nascesse e ela não queria nascer. Então, mas não façam isso, tá, gente? Eu queria só que ela saísse. E aí... Não recomendo mais. Mas aí, desde de pequenininha, ela tá no boxe, então aquele barulho de barra, pá, era o som branco pra ela dormia bastante. Então, ela cresceu entre uma aula e outra, né? Então, mas a veia dela é mais ginástica, porque você vê meus stories, alguma coisa ela tá fazendo lá. Então, a gente não dá tanto acesso pra ela à tela, sabe? Então, às vezes, por exemplo, ela vai no banheiro, aí ela pede, mãe, deixa eu ver suas fotos. Aí ela fica vendo os meus vídeos. E ela vê os vídeos que eu faço, os vídeos dos meus alunos. E ela reproduz muita coisa que ela vê ali nos vídeos. Então, os movimentos suspensos, ela fica tentando fazer. Hoje em dia ela tá apaixonada pelo HSPU.
fica de cabeça para baixo querendo fazer HSPU. O Skin the Cat na argola, ela já domina, a vela na argola, o Toast to Ring. Então é tudo porque ela vê, não porque a gente vai dizer, faça aqui. Ela gosta bastante. Aí essa parte da ginástica, ela... Orgulho da mamãe. Ela tá com quantos anos? Vai fazer 6. Então vocês pensem, assim, já que ela tá tão jovem, já desenvolvendo essas capacidades, em levar ela para um ponto de vista atlético ou depende dela? Isso vai depender dela, né? Essa questão é muito... É uma linha muito tênue, né? Porque a gente acaba ficando empolgado por ver essas questões dela fazer e achar massa e tudo mais, mas eu acho que é muito dela mesmo. Se ela quiser continuar no crossfit, se ela quiser ir para outro esporte, fazer alto rendimento, ou ficar só de bobeira, brincando, acho que é mais dela mesmo. Mas o que a gente conversou com o Bruninha, que a gente até lançou o episódio recentemente, hoje. Eu vi. Algo que para vocês não vai ser hoje. Vai ser um tempo. Fala justamente isso, né? Que acho que o seu papel você já fez, assim, nesse início da vida dela, nesses primeiros 1000 dias da vida dela, que ela já foi iniciada num estilo de vida mais saudável. Isso vai perdurar, com certeza, pro resto da vida dela e vai ser uma prática natural, né? Tipo, da mesma forma que o filho de Janine, eu sempre falo isso, o filho de Janine come um tomate cru, né? Que isso é impressionante. Minha mãe que me dava um biscoito treloso, obrigado, mãe, mais uma vez. Isso pra mim é impressionante. Tipo assim, Marina vai ser uma pessoa que, pô, vai numa aula de crossfit assim, Marina, 10 anos sem treinar, pra fazer um barra muscle no primeiro dia, tá ligado? Por conta da mãe dela que incentivou essa prática. Anne, tu falou, né, que faz consultoria, essas coisas, mas eu realmente, se eu não vi, me desculpe, mas eu realmente não vi tu fazendo cursos para treinadores ou cursos ou clínicas, né, para alunos. Tu tem essa prática também ou tem esse objetivo de fazer? Eu faço, inclusive em maio, olha aí, vai ter uma clínica de muscle up, né, que é o que a galera mais procura, mas eu não faço tantas clínicas, porque como eu gosto de atuar, é a longo prazo, né, como eu já expliquei. Então, eu acho que quando eu consigo ter um acompanhamento consistente e duradouro com o aluno, eu consigo extrair mais dele. Então, as clínicas, elas funcionam para alguns tipos de pessoas. Por exemplo, eu quero vivenciar essa técnica, ou então uma pessoa que estou quase fazendo o movimento. Vou ali para fazer aquela clínica porque já o meu movimento sai. E aí eu gosto desse acompanhamento, sabe? Mais duradouro. Então, as minhas clínicas hoje, por exemplo, lá na Qualimove, eu abri clínica de ring e de barra muscle up. Mas é uma clínica, na verdade não é uma clínica, é tipo uma mentoria. E aí a gente fica 4 meses, uma vez na semana a gente se encontra e a gente foca naquele movimento. E aí tem, né, a construção do movimento. Então eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Tem umas clínicas, mas não são tantas. Então eu faço bem pontual, sabe? Massa. Mas para treinador tu não faz? Não, para treinador não. Quando eu abro as minhas clínicas é para todo mundo, né? Então eu tenho muitos treinadores também. Mas eu não tenho, assim, tipo, não quero fazer, mas eu gosto muito de ensinar, sabe? Assim, tipo, eu quero construir o movimento junto com aquele aluno, com aquela pessoa, sabe? Eu gosto. Você quer pegar uma pessoa que quer conquistar e não quer aprender como ensinar, mais ou menos isso. Não seria, tipo, não vou trabalhar nisso, mas o que eu gosto mais de fazer é, tipo, o aluno que ele quer desbloquear aquele movimento, ou aquele professor que quer desbloquear o movimento para aprender. Mas eu tenho muitos treinadores que eles contratam o meu serviço do programa porque eles querem ter um passo a passo de como ensinar. Então, aí eles contratam o meu programa para ver aqui, eu vou seguir essa metodologia aqui porque eu quero ensinar o meu aluno. Mas eu, assim, não tenho clínicas só para treinadores, não, ainda não. Massa. Quem sabe, né? É uma possibilidade, né? Uma possibilidade. Olha, e falando da ginástica, né? Voltando a esse assunto, como é que surgiu o teu trabalho nas redes sociais com a ginástica? De onde é que veio? Chegou na hora. Porque assim... Eu gosto de falar desse assunto também, Felipe. Porque tipo assim, na minha cabeça, é um desbravar total, né? A gente sabe, tô com o Júlio, que a gente teve uma época que tava postando, e aí a gente parou por conta da demanda de trabalho, aí voltou a postar, aí teve o Trainingcast, parou de novo, e a gente tá se comprometendo aqui agora que vai voltar de novo. Quero ver, hein? Tá? Vou entrar nos stories, vou ver se tem bolinha lá. Vai estar em inglês também, viu? Já se prepara. Tá em inglês. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas assim, realmente é um desbravar, porque
a gente acha que, eu sempre falo pra isso pra todo mundo, que a minha visão de quem produzir conteúdo era só ligar uma câmera e postar, coisa mais fácil do mundo, até você começar de fato a fazer. Exatamente. E você vê que, cara, que negócio difícil, velho. E não é difícil fazer uma vez, é difícil manter a constância, né? Aí você vai olhar os gurus falando, é um Reels por dia, um post no feed, 10 stories, o cara, meu Deus, eu vou endoidar. Comece o dia com uma foto. E cada um que tem uma metodologia, né? Exatamente. E aí, tipo, de onde é que veio a Anne profissional, que tinha um padrão onde não se tinha muito isso, e não, eu vou começar a postar. De onde é que veio essa vontade? Então, eu sempre tive dificuldade. Não foi uma coisa fácil pra mim. De jeito nenhum. Você me vê hoje nos stories, não sabe o que eu precisei, o que eu precisei desconstruir pra ter essa facilidade hoje em dia. Mas, por exemplo, na época da pandemia, eu desisti. Eu desisti de produzir conteúdo. E era, tipo, o momento, né? Todo mundo ali, o online explodindo e tudo mais. E eu, tipo, desisti. Não quero mais. Excluí meu perfil. Na verdade, eu desativei, né? E aí, porque... acho que foi uma época muito, né, pesada para muitas pessoas. Para mim, foi uma época muito pesada. Então, tipo, eu tive muita dificuldade, né? De, tipo, assimilar essa questão da transição do online, do presencial pro online. Então, eu meio que, tipo, não quero saber disso agora. E aí, eu comecei a produzir conteúdo depois da pandemia, quando, tipo, todo mundo que tava no online já tava bombando, assim, sabe? Tipo, era realmente o time perfeito, mas a minha cabeça, ela não tava funcionando bem naquela época. Então, para eu começar, eu fui muito para uma parte mais leve, sabe? Porque eu queria que as pessoas me vissem como eu realmente sou, que eu sou uma pessoa leve, uma pessoa que gosta de fazer os outros rirem, então eu fui mais pra essa pegada do humor. Tanto é que se você for lá no meu começo do Instagram, tinha muita dublagem, né? Tinha muita coisa engraçada, assim, tipo, mais meme mesmo. E aí depois eu fui começando a, tipo... fazer o seu conteúdo. Agora eu quero realmente ensinar, que eu não quero só falar de ginástica. Eu quero ensinar. Porque eu sabia que eu era muito boa no que eu fazia, que eu sei passar, né, aquilo que eu sou capaz de fazer muito bem. Então, eu queria que as pessoas elas começassem a ter essa visão de mim, não só aquela Ana engraçadinha que fazia a pessoa rir falando de ginástica. Então, eu comecei a produzir os meus vídeos, mas numa pegada de pedagógica mesmo, tipo, ensinando alguma coisa. E uma coisa que eu sempre tive muito forte em mim é que, tipo, eu sempre quero que faça pra mim, né, o que eu faria bem pra outra pessoa, sabe? Eu sempre me coloquei no lugar do outro. Então, se eu for oferecer uma coisa pra você, eu nunca vou oferecer uma coisa ruim pra você que faria bem, porque eu me coloco no seu lugar. Então, minha produção de conteúdo é normalmente nessa linha. Eu não quero passar qualquer coisa para minha audiência. Eu quero passar realmente alguma coisa que vá agregar, que vá ensinar, que vá ter ali alguma coisa. Então, foi muito muito legal essa transformação, porque eu comecei a me interessar por outras áreas, sabe? Tipo, eu tava com o meu foco na ginástica, mas eu comecei a ver edição de vídeo, então eu comecei a ver marketing digital. Então, eu achei uns perfis muito legais que me ajudaram muito nessa trajetória. Por exemplo, Sala Criativa. Fred e Amanda me ajudaram muito nesse desbloqueio, assim, de, tipo, virada de chave com relação ao posicionamento nas redes sociais. E eu comecei a me interessar, foi quando surgiu o Reels, né, do Instagram. Então, eu comecei a tentar colocar os meus vídeos educativos, vamos dizer assim, numa pegada que chamasse mais atenção. Então, eu gostava de fazer uns vídeos com transição, sabe? Bem legal, assim, bem pra chamar atenção. Tipo, até hoje eu adoro, só que, tipo, demanda tempo. E eu já não tenho tanto tempo. Mas eu adoro fazer essas coisas, assim, de edição de vídeo. E aí, eu comecei a pensar um pouco fora, assim, da educação física, da ginástica. E comecei a trazer isso pra dentro da minha área.
E tanto é que as pessoas, me ensina como é que tu faz isso, como é que tu faz esses vídeos. E aí eu começava a bater um papo com a galera, ensinar como é que eu fazia e tudo mais, porque é realmente uma coisa legal que chama atenção, né? Então a gente sabe que rede social hoje, você precisa se diferenciar de alguma forma ali. Tem tanta gente falando da mesma coisa que você. Então, em nenhum momento eu sei, assim, tipo, eu me acho, sabe? Eu sou a melhor nisso que eu faço. E também eu não sou ruim. Uhum. Eu faço aquilo que Deus me colocou pra fazer. Eu me destaco porque, sei lá, Deus quer, mas eu não sou melhor que ninguém, sabe? Eu faço o meu trabalho pensando no que eu vou agregar pra você. Tipo, você chegando no meu perfil hoje, provavelmente eu vou demorar pra responder. E aí você vai perguntar, vai ter alguma dúvida técnica, eu vou demorar um pouco pra responder, mas eu vou responder. E aí eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Você vai me enviar o vídeo, eu vou analisar o teu vídeo, sabe? Então, eu tento fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Então, eu acho que a minha produção de conteúdo ela é focada nisso, naquilo que eu quero entregar para o outro que eu gostaria de ter para mim. Eu acho que isso é diferencial, assim, você pensar realmente no que o outro ele quer ver, sabe? Tipo, Engraçado, porque assim, eu ia perguntar essa questão da pandemia, né? Que mudou, foi um ponto de mudança para muita gente. Uhum. E eu também achava que, tipo assim, tu tinha começado a produzir na pandemia. Mas é bom você mostrar esse outro lado, né? Porque realmente muita gente se beneficiou disso, mas muita gente tava acabada da cabeça, né? Tava todo mundo muito doido, não sabia o que acontecia, perdeu o ente querido, enfim, muita coisa aconteceu. Então, realmente, a pandemia veio para mudar o digital, né? Como o Tiago, que é o médico que a gente entrevistou, ele falou, né? A pandemia, ele acelerou muitos processos, né, de transtornos mentais, por exemplo, em muita gente. Né? Então, isso foi um ponto de mudança muito grande. Mas nesse início da produção de conteúdo, qual era a tua grande dificuldade? Né? Porque, assim, tem várias dificuldades. A gente sabe a dificuldade que é produzir conteúdo. É foda, né? Mas qual foi a tua grande dificuldade para produzir conteúdo de ginástica, por exemplo? a minha maior dificuldade, sem medo de errar, foi pensar no que o outro ia pensar no que eu tava fazendo. Tanto é que, tipo, eu trabalhei isso muito na terapia. Inclusive, pessoal, façam terapia. Terapia é muito bom pra tudo. E aí eu trabalhei muito com isso com a minha terapeuta, porque eu sempre ficava pensando, mas eu vou falar isso, o que as outras pessoas vão estar pensando ali? Tipo, tá querendo ser a blogueirinha agora, né, tá querendo ser a que se acha na ginástica agora. Então eu sempre fiquei muito preocupada com isso, sabe? No que o outro ia pensar. Aí foi quando a minha terapeuta ela fez o seguinte questionamento. Você acha que se você ficar sem aparecer, as pessoas realmente não vão falar de você? Aí eu... A orelha queimando aqui, alguém tinha falado. Porque sim, a gente sempre vai estar, né? A gente nem Jesus agradou a todo mundo, né? Então, se a gente for pensar no que as outras pessoas vão falar da gente, a gente não vai sair do lugar. Então, eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça, de tipo, eu vou fazer o melhor que eu tenho para oferecer. Então, o que o outro vai pensar é um problema dele, não é meu problema. Uhum. Eu tô aqui tentando passar o melhor para quem quer me escutar, né? Se as outras pessoas vão levantar, tá se achando uma blogueirinha, tá se achando a mulher da ginástica agora, não sei o quê. Então, se a pessoa for ficar pensando nisso, a gente afunda realmente. Então, no meu começo, eu tinha muito a síndrome do impostor, né? Então, eu justamente estava falando isso com o Fred, que era o meu mentor da sala criativa. Ele falou assim: só tem a síndrome do impostor quem não é impostor. Porque a gente fica pensando, tipo, será que eu sou boa realmente? Será que eu vou ser capaz de ajudar essa pessoa? Então, por isso que eu sempre me sentia responsável pelo insucesso do meu aluno. Porque eu sempre estava pensando que eu não era boa o suficiente, que eu não tinha algo a acrescentar. Então, quando eu comecei a trabalhar isso na terapia, foi uma virada de chave surreal, assim, sabe? De tipo, os meus processos são os meus e os seus são os seus. Eu vou tentar lhe ajudar ao máximo, mas eu só vou até onde me cabe. O mais profundo aí é você que tem que procurar tratar. Perfeito. E assim, uma frase que eu já escutei, eu acho que eu escutou isso também, Felipe, que é assim, a gente só recebe crítica de quem nunca fez nada.
Só quem fala que você é blogueirinha é a pessoa que nunca se colocou, botou a cara na internet para falar alguma coisa. Aquela pessoa que produz conteúdo todo dia, ela vai chegar para você e dizer, Anne, seu trabalho tá incrível, tá ligado? Quem não fez porra nenhuma vai dizer assim, ih, é blogueirinha. Então, tipo assim, realmente você não precisa escutar uma crítica de uma pessoa que não fez cacete nenhum. É engraçado, eu lembro a primeira vez que comecei a produzir conteúdo, e aí trabalhava em um lugar X, e aí tinha uma pessoa X lá, e aí falou assim, meu irmão, tu é blogueirinha agora? Eu falei, não, pô, tô fazendo negócio lá, não sei o que e tal. Ele fez, pois é. Eu poderia fazer isso também, eu só não faço porque eu não quero mesmo. E a gente tá aqui 4 anos, 5 anos depois. O cara segue sem fazer. Eu segue sem fazer. Eu acho que ele é muito bom pra isso. Ele não quer. Mas é engraçado, realmente, essa frase que você falou agora. Faz todo sentido, né? Porque tem outra frase que é em cima disso, que é todo mundo que já chegou num certo nível de sucesso, ou no topo, ou tá constante, eu acho que pra ser bem sucedido na rede social é só ser constante, porque uma hora chega, uma hora fecha, né, lá. Pô, a constância o que é o ponto mais difícil, né, que é arrumar roteiro, é arrumar não sei o que, é ter ideias novas, não é fácil, de jeito nenhum. E eu acho que alguém que já passou por isso, que sabe que não é fácil, a pessoa olha pra alguém que tá começando e fala assim, meu irmão, força, porque tu vai precisar, viu? Continue. Só continua. Você dá o incentivo. Que isso, hein? Você não tem como falar outra coisa. E eu queria aproveitar que a gente falou inglês agora, né? My friend. Why you in your social media? Vou parar aqui agora, né? É o que? Ponto de não. Why you, né? Why you? Why you? Why you? Primeiro eu falei em português. Desculpa, tá? Eu tô tentando, viu? Estão sendo tóxicos aqui. O que rolou pra, tipo assim, pô, comecei a postar, massa. Por que postar em inglês? Assim, lógico, a gente sempre fala, tem que aprender inglês. Eu tenho que saber falar inglês. Mas entre eu tenho que saber falar inglês, que é uma realidade que hoje, acho que todo brasileiro sabe, alguns aplicam, outros não, mas todo brasileiro sabe. Entre isso e eu vou começar a postar em português e em inglês, porque ela coloca lá português e faz a tradução. Entendeu? Ou seja, um negócio que já é trabalhoso, vou ter um trabalho duplo. De onde é que surgiu essa ideia? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre produção de conteúdo, né, de tipo, o que é que vai chamar a atenção, né, dos meus seguidores, a gente percebe que a gente precisa legendar os nossos stories, ou pelo menos colocar alguma coisa ali para ele saber do que se trata, se ele vai querer colocar o som para escutar o que você está falando, ou se ele vai achar que aquela informação ali não precisa tanto. Então, essa questão de colocar alguma legenda para explicar, tipo, se eu colocar uma coisa só falando ali, muito provavelmente as minhas views vão despencar. Porque eu raramente coloco para escutar os stories de alguma pessoa. Mas quando ela coloca ali sobre o que ela tá falando, que aquilo me desperta, né, curiosidade, eu vou lá e ativo o som porque eu quero escutar sobre aquilo que ela tá falando. Então, eu sempre coloco alguma informação nos meus stories. E aí, quando eu comecei a produzir conteúdo que, tipo, teve um vídeo meu de Barra Muscle Up que, tipo, bombou, foi, tipo, divisor de águas, assim, que, tipo, nem... Foi um vídeo de tipo, uma chamada pra aula de uma das clínicas dos meus filhos, que eu mandei pros meus alunos, compartilha aí, compartilha esse vídeo aí, pra... Se tiver alguém que vai querer fazer a aula, vai ver. Então, esse vídeo, assim, bombou. E graças a Deus, porque foi coisa de Deus mesmo. Eu já tava com tudo muito bem estruturado, sabe, na minha conta. Eu tinha 2.000 e poucos seguidores. Mas eu tava com já tudo estruturado. Minha bio era estruturada, eu tinha chamada, né, na minha bio. Já meus cursos já estavam lá, meus programas já estavam tudo organizados lá para compra. Então, foi um timing perfeito de Deus, sabe? Mas aí teve esse vídeo que bobou, então começou a chegar uma galera, assim... Uma galera focada naquilo que eu queria falar mesmo, que era Barra Muscle Up. Então, se você olhar o meu perfil hoje, tem Barra Muscle Up... Barra Muscle Up. Arrodo, né? Barra Muscle Up, praticamente. Então, começou a chegar uma galera que queria ver realmente sobre isso que eu tava falando. E começou a chegar uma galera de fora. E aí, eu comecei a tipo, falar um pouco mais sobre isso nos stories, no feed. E a galera ficava perguntando. E aí, eu respondia. E eu vi que tinha essa carência mesmo, sabe? Tipo, pro pessoal de fora. Então, às vezes, eu recebo os stories. Galera, vem pra cá, pra Alemanha, pra França, não sei o quê, vem pra cá. E aí eu vejo que realmente tem essa carência, sabe? Eu acho que aqui no Brasil, com relação a esses processos pedagógicos, a gente tá bem à frente, sabe? A gente tem a gente tá num patamar
elevado. Então, eu percebi que tem o pessoal tem realmente essa dificuldade com ginástica. Então, aí foi quando eu comecei a colocar as legendas. E aí eu comecei a legendar só o feed, e a galera começou a entrar nos stories e, tipo, ficar perguntando, pedir pra eu analisar os vídeos. E aí foi quando eu comecei a colocar português e inglês pra realmente ajudar. Então, tipo, eu não, como eu falei, não sou fluente em inglês, então eu uso muito o tradutor. Vai ter muitos erros lá básicos, mas vocês, por favor, ignorem. Mas eu vi que tava ajudando, independente se tinha alguma coisa errada, sabe? Uhum. E aí a galera, tipo, agradecia. E essa parte é massa, sabe? Você recebeu o feedback assim, pô, por causa do que tu explicou aqui, eu consegui fazer o Bar Muscle Up. Então, aí eu comecei a legendar e, tipo, uso muito o tradutor, tô aprendendo muito, a galera me ajuda muito. Como eu falei, né? Eu tenho uma professora de inglês agora que me ajuda muito. E aí eu comecei a legendar porque, tipo, eu quero ajudar as outras pessoas. Então, se eu tô vendo que uma galera de fora tá querendo ajuda, eu vou focar naquilo que eu posso fazer pra ajudar essa galera também. Então, por isso que surgiu a ideia de fazer. Aí tudo agora tem o português e tem o inglês. Nossa, isso é legal, porque a gente tá falando sobre espelhamento. Por exemplo, você se espelha também hoje na IRC. Total. Que pra você é uma referência. E aí, puxando pro que você falou agora, eu conheço, por exemplo, um amigo meu, que ele é treinador também de cross, também puxa pra ginástica. E é engraçado porque tava no show dele esses dias e aí tava português e inglês. E aí é engraçado porque você começa a ver esse espelhamento e eu acho isso positivo pra caramba. Não acho isso, tá copiando. Não, eu acho isso positivo pra caramba. Porque é um padrão massa que você tá criando e que se realmente for replicado, pô, imagina, vai ter mais gente Ver quantas atingindo a pessoas galera a gente pra vai ajudar, fora. exatamente. Além disso, uma galera se forçando a aprender inglês porque tá começando a postar inglês. Então, e que vai espelhar outra pessoa, que vai espelhar outra pessoa. E, mano, isso é legal, né? E eu acho que ele deve receber muito, porque provavelmente você deve se conhecer, não vou nem falar nomes aqui não, mas você deve se conhecer. E aí ele deve ter recebido alguns feedbacks, tipo assim, porque sempre tem, tá copiando aí. Sempre. Entendeu? E por isso que eu reforço. Não, copia mesmo, entendeu? Até porque a gente passou muito isso, né? Porque a gente tava começando a produzir conteúdo, Tu já viu o livro? Qual o conteúdo que tu vai ter que vai ser autoral? Exatamente. Tipo, Tu já viu o livro Copie como um Artista? Perfeito, é isso. Não vi não. Copie como um artista. Porque justamente você tem todas as possibilidades hoje que você pode adaptar para aquilo que você fala, da forma como você fala. Porque eu vou ensinar o Bar Muscle Up do jeito Anne de ensinar, Júlio do jeito Júlio. Por mais que a gente tenha, por exemplo, nós três fizemos a metodologia IRC. Nós três vamos atuar de formas diferentes. Então, vai ter um público para Lipe, um público para Júlio, um público para Anne. Porque eu sempre acredito que é muito em energia, sabe? Então, a minha energia vai atrair um tipo de pessoa, a sua vai atrair outro tipo de pessoa. Então, vai ter público para todo mundo, sabe? Tipo, e ainda mais se você for um bom profissional, se você for uma pessoa boa, se você, né, for bom no que você faz e o que você é, se a sua essência for boa, as coisas vão acontecer para você. Perfeito, é isso. E foi um vídeo que eu vi até da própria Anne, né? Agradecendo por ter sido constante, né? E hoje tá colhendo esses frutos dessa constância. Então, obrigada. E tem uma hora, né? Acho que, tipo, todo mundo passa por isso. Seja no movimento ginástico, seja na produção de conteúdo. Tem uma hora que você fala assim, meu Deus, isso... Será que o negócio vai andar um dia? Né? Porque, tipo, até você conquistar, você tem que ralar bastante. Mas a constância em ambos os processos é o principal. Então, por isso, quando a pessoa chega pra mim, eu quero te contratar. Tu acha que daqui pra julho eu consigo fazer o Bar Muscle Up? Eu vou dizer, não sei. Não sei. Primeiro porque tem vários fatores externos que influenciam. Né? Hoje eu posso pegar uma pessoa que eu vou dar 3 aulas para ela vai conseguir fazer o Bar Muscle Up. Outra pessoa ela vai levar 1 ano para fazer o Bar Muscle Up. Então, é muito de time, assim, tipo, a pessoa vai amadurecer de várias formas. Então, tem um livro que eu li que ele é muito bom, velho. Hábitos Atômicos, vocês já leram? Ele é muito bom. Então, eu conheço. Ainda não li, não. Ele é muito bom. Então, ele fala justamente essa questão que, tipo, a gente tá aqui... Eu tô ensinando algo para você... Você tá absorvendo. E aí você vai praticar aquilo que eu te ensinei. A sua constância vai lhe levar a algum lugar. Então, por mais que você pense, tô fazendo aqui, mas não tô sentindo que vai acontecer nada.
mas eu tô fazendo. Em algum momento vai acontecer. Então, ele fala da temperatura, por exemplo, do gelo. Então, o gelo está ali sendo submetido a uma temperatura e a temperatura vai aumentando e nada acontece. Então, 18 graus e o gelo está lá. 19, o gelo está lá. 20, 21, 22, o gelo começa a derreter. Então, você pensa, caraca, foi do 21 para o 22, mas não foi. É porque as coisas estavam acontecendo sem que a gente visse que estava acontecendo, mas estavam acontecendo. Então, isso é pela constância. Então, às vezes, eu dou informação para você que só vai fazer sentido para você daqui a algum tempo. Se você continuar aplicando o que eu falei para você. Se eu falar para você, Lipe, tu tem que treinar as ativações. Beleza, Ana, eu vou treinar. 2 semanas treinei e parei. Não adianta, né? Quanto mais você é exposto ali, mais o teu cérebro ele vai entendendo aquelas informações e os teus neurônios eles vão realmente aprender aquela situação. É que nem a gente aprender a dirigir. A gente só fica automático no processo depois que a gente passa muito tempo praticando. Primeiro a gente tem que pensar na marcha que vai passar, no pé, no acelerador, como é que eu vou botar na embreagem aqui antigamente, né? Hoje a gente tem carro automático. Mas antigamente a gente tem que passar a marcha, que pensar no freio, tem que pensar na embreagem, tem que olhar aqui, olhar aqui. Hoje não, a gente tem uma coisa que a gente faz, a gente se dirige para casa sem nem sabe nem como chegou, porque é um processo automático. Exato. Isso por conta da prática, né? Repetição. Exato. Mesma coisa são os movimentos ginásticos. Eu ia falar uma coisa que eu acho muito interessante, que eu pego muito aluno, por exemplo, assim, aluna e aluno, que tá, às vezes, ou começando o cross, tá naquele comecinho pra médio, sabe? Já tá alguns meses, mas ela tá aprendendo os novos movimentos, aprendendo a fazer as coisas. E a pessoa chega pra mim e fala assim, Lipe, será que em 1 ano eu faço tal coisa? Eu falo, cara, 1 ano é tanto tempo, velho. Se eu pegar alguém que se dedica por 1 ano, essa pessoa, ela, depois de 1 ano, tá tão diferente. Muito diferente. Muito diferente. Porque a pessoa pode sair de sedentário pra 1 ano fazendo quase tudo no cross. E tu tá com os alunos bons, 1 ano. Que a galera chega aqui, tu acha que mês que vem meu Bama sabe? Tem isso. Tem isso. Anne, agora eu quero uma coisa mais específica da ginástica. Né? Eu tenho um cara que eu sigo que ele faz um top 5 de muitas coisas. E aí eu vou querer saber um top 5 de muitas coisas agora também. Né? Para você, qual é o top 5 de dificuldade dos movimentos ginásticos do CrossFit? Começando de baixo para cima, obviamente. 5º lugar. O mais fácil, o último. O mais fácil, é o mais fácil. Pode ser a escadinha, né? Que você, naturalmente, de progressão que você faz. Vai. Arrasa. Detona, sem pressão nenhuma. Vê, em 5º lugar, eu diria o pull-up. O keeping pull-up. Em 4º lugar, eu diria o toast to bar. Por conta do timing. Né? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade. Em 3º lugar, o butterfly. Em 4º lugar, o ring. E em 1º lugar, o bar muscle up. Mais difícil o bar muscle up? Olha aí. Eu acho mais difícil até do que o Explique por que o 1º e 2º lugar. Só por conta da cabeça. Ansiedade. Só por conta disso. Porque o movimento em si, todos os movimentos, eles têm um passo a passo a ser seguido. Né? Obviamente que tem as fases diferentes de cada pessoa, mas se eu treinar constantemente força, se eu treinar constantemente ativações, se eu treinar constantemente os educativos, é fato de que eu vou chegar, se eu persistir. Mas o fator psicológico, ele atrapalha muito. Se eu pego um vídeo hoje de uma pessoa que ela vai tentar, ela faz um chest to bar. Ela faz um chest to bar. E ela vai tentar fazer um bar muscle up, já é um movimento totalmente diferente. Por conta da ansiedade. Então, às vezes, eu não vou nem muito longe. Às vezes eu peço para o meu aluno fazer um educativo para o quadril chegar o mais alto possível. Ele faz lá, o quadril chega muito alto, o tronco tá muito alto. Aí eu digo, faz agora um bar muscle up. É totalmente diferente. É verdade. Eu ia falar isso agora. Caralho. O cara dá aula assim, faz tal coisa, passo, quadril na barra. Perfeito, entra agora. Ai, meu Deus, entrar, meu Jesus, entrar, meu Deus, entrar. A barra tá ali, eu vou pra cima dela. É a cabeça. Então, as pessoas, elas colocaram o bar muscle up num patamar, assim, tipo, é um movimento que eu preciso aprender pra, tipo, virar a chave, assim, pra sair, né, divisor de águas, assim, do CrossFit. E aí, algumas pessoas ficam tão presos obcecadas naquele processo que se torna um processo pesado, sabe? Entendi. Fica uma coisa, assim, de tipo, muito difícil de desapegar. Então, já tive alunos que realmente desistiram do processo por um tempo, porque a cabeça
estava atrapalhando. Então eu disse, calma, vá, descanse, desopile, não pense não em bar muscle up, não, vá treinar suas coisas e depois quando você achar que tiver mais tranquilo, você volta a treinar. Porque o processo psicológico, ele interfere muito na aprendizagem do movimento. No caso, os outros movimentos ginásticos, HSPU, handstand walk, pistol, eles não se enquadram nesse top 5. Não, porque muito mais fácil. Não é mais fácil. Tranquilo. Mas é um processo mais leve. O bar muscle up parece que se tornou um estigma, assim, sabe? Tipo, eu tenho que fazer o bar muscle up. Aí ele se torna, muitas vezes, um processo pesado. Por isso que eu coloco ele como o primeiro. Porque ele tem o poder de mexer com o psicológico da pessoa. Excelente. E dentro desse bar muscle up, um top 5 coisas que eu preciso fazer ou saber para atingir o meu bar muscle up. Primeira coisa, força. Tenha um strict pull-up. Tenha vários strict pull-up. Força é o principal. Se você não consegue se puxar para cima da barra, muito provavelmente você não vai conseguir fazer um bar muscle up. Então, lá na IRC, a gente tem aulas com o professor Rafael, que é um PhD, né, em educação física. E aí a gente trabalha com números, realmente, probabilidade. Então, vai aumentando a sua probabilidade. Por exemplo, se você tiver... Quanto mais strict pull você tiver, maior a sua probabilidade de fazer bar muscle up. Quanto mais keeping toes to bar você tiver, maior a sua probabilidade de fazer bar muscle up. Quanto mais chest to bar você tiver, então as probabilidades elas vão aumentando. Então você precisa construir esses processos. Quanto mais você tem, maior a sua probabilidade. Óbvio que tem o que não entra aí nessas probabilidades, que é o fator psicológico. O fator psicológico. Você endoidou, ferrou. Eu acho que tem um movimento que ele se enquadra muito em psicológica, que é o double under. Verdade. Que é só cabeça, cara. É um movimento que, eu falo, é um dos mais fáceis que tem pra aprender no cross, só exige paciência e coordenação. E a galera faz single, pá. Faz um double. Ai, meu Deus do céu, Jesus amado, não passa 2 vezes. Pois é muito fator psicológico, velho. Às vezes eu recebo muito, né? Tanto é que vira e mexe eu faço umas postagens sobre frustração, sobre paciência, porque é uma coisa, assim, muito forte na galera, que a galera fala, mas tipo, aí a galera me manda, meus alunos, né, me manda vídeo assim, mas o quadril dele tava aqui, ó, porque eu não entro? Porque o meu quadril tá mais alto do que o dele, mas eu não consigo entrar. Tem calma. Aí eu puxo, né, eu fiz, olha, veja aqui nesse vídeo, onde é que seu quadril tava. Porque a pessoa precisa entender que ela precisa se comparar com ela mesma, em como ela estava no começo do processo. Uhum. Então, essa questão da comparação também é uma questão muito estressante. Porque quando você começa a olhar para o lado, você começa a ficar para trás, porque você esquece daquilo que você já evoluiu, aquilo que você já construiu. Quando você começa a olhar para aquilo que o outro está fazendo. A gente vê nas competições, né? Quando você começa a olhar para o lado, sua cabeça vai para o espaço. Então, a ginástica, principalmente o bar muscle up, ele é um fator muito psicológico. Então, eu tento trabalhar muito essa questão, sabe, com os meus alunos. De, tipo, focar no processo, tipo, a paciência, realmente. E, há pouco tempo, não sei se vocês acompanharam, eu me propus a aprender o drop keep. E aí, era um movimento que, tipo, eu tinha tentado e, tipo, não tinha saído de jeito nenhum. Eu vou aprender esse bexiguento agora. Aí eu comecei a treinar, né? Eu e o Chan fez minha programação. E aí, tipo, tinha momentos assim que, tipo, você pensava, meu Deus, vai levar séculos pra eu aprender isso daqui. Porque, tipo, na minha cabeça tava tão longe, sabe? Tipo, eu não conseguia de jeito nenhum me manter contraída, comprimida perto da barra. Toda vez que eu tentava, meu pé, ia lá pra longe. E aí eu ficava, putz, grilo, meu irmão, esse negócio vai ser muito difícil, viu? Mas aí, tipo, tem aqueles momentos de você pensar, meu irmão, vai ser muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, você se manter na disciplina. Então, independente se vai sair agora, se vai sair daqui em 2025, eu vou continuar treinando. Uhum. E aí eu continuei treinando. De repente, quando eu pensei, veja o processo do gelo. Exatamente. Quando eu pensei que nada estava acontecendo, os 22 graus chegaram. E aí, num dia, assim, aleatório, que eu pensei, vou tentar aqui. O movimento saiu. Mas não é porque, né, virou os 22 graus. Foi porque eu tava construindo persistentemente, independente das minhas frustrações. Porque vão ter dias que realmente você vai dizer, hoje não é um bom dia. Aquela carga de snatch que você sempre faz, tem dia que não sobe, velho. Uhum. Então, tem dias e dias. Aquele dia ruim, ele não é quem você é. Você está passando por um dia ruim. Você tem que ter paciência
para enfrentar os outros dias ruins que vão vir. Mas aí, quando acontecer esse dia ruim, você vai fazer o quê? Vai parar? Vai desistir? Vai perder tudo aquilo que você já conquistou? Então, eu sempre tento passar isso para os meus alunos. Por isso que eu gosto sempre de estar tentando aprender alguma coisa nova, sabe? Porque a gente sempre tem que se colocar no papel de aprendiz. Perfeito. Passar na pele o que o aluno da gente passa. Olha, uma pergunta. Peraí que ela nem terminou aí. Desculpa, é verdade, perdão. É que a gente falou tanto do... falou um e não falou falou mentalidade, ia falar, vou sair daqui e vou treinar, mano. Strict pull-up. Força, strict pull-up. Ativação, porque muita gente não tem essa consciência motora realmente de, tipo, contrair os músculos certos na hora certa. A consciência, não tem. Então, aprender essa questão da consciência corporal, bons balanços, né? Keep swing básico, toast to bar e pull down e quadril para baixo. Mas essas questões aqui, elas estão totalmente ligadas a essas aqui. Certo. Então, se você faz essas aqui bem, essas aqui vão ser consequência. Mas as pessoas não querem ter essas aqui, já querem vir para essas aqui, pull down e... Que tá mais próximo do movimento, Exatamente. Mas quadril, né? A questão da consciência corporal, eu acho muito importante. Porque às vezes eu falo, deixa a tua perna dura, contrai, deixa essa perna dura até o final do movimento. E a pessoa, quando tá chegando lá perto, desativa tudo, aí cai, perde tudo, né? Então, essa consciência motora, a gente só consegue aprender na base, no chão. A gente só vai treinar, não é fazendo movimento sempre que a gente vai ter essa consciência. Tem que treinar muito base. Eu ia falar que, antes de falar sobre a pergunta, eu acho que essa questão do quadril é muito engraçada, porque o cross, ele veio com quadril pra tudo, né? Então, eu não faço um pull-up, uso o quadril que vai. Faço chest bar, uso o quadril que vai. Vai dar certo, vai tentando que uma hora o quadril vai te levar lá pra cima. Daqui a pouco você tá no céu lá com o quadril. E aí eu acho que isso cria esse anseio por, então tudo agora é quadril. Porque você deve pegar também muitas aulas que às vezes a pessoa, ela tá, né, eu quero aprender o pull-up. Aí você bota ela pra ver onde ela tá, e falta quadril, né? Não, falta você conseguir se pendurar e passar 15 segundos pendurada, filha. Né? Vamos trabalhar primeiro, entendeu? Falta quadril. Vamos trabalhar essa força primeiro, né? Pro então, quadril eu acho que é muito comum isso. A minha pergunta eu tava até falando, na verdade, foi uma pergunta que um aluno me fez, e eu dei minha resposta pra ele, mas eu queria a tua resposta também, até pra eu aprender de uma forma muito nova, que eu vejo muito no cross, né, os alunos ou as alunas que estão mais avançadas fazendo pull-up strict, fazendo chest bar strict, mas o bar muscle up strict é uma coisa que é muito rara no cross. Quase ninguém faz, né? Eu queria a tua visão sobre isso. Por que tu acha que quase ninguém faz? Por que muita gente faz 5 chest bar strict, mas não faz um bar muscle up strict? Como é que tu vê essa relação da força, seria aquela listenia básica, né, que todo mundo lá faz, pro cross, que já é algo mais raro de se ver? Se tratando de mulheres, é muito difícil você ver mulher com uma boa base de força de membros superiores, sabe? Então, quando você pega as quantidades, você vai ver que a média das mulheres faz entre 3 e 5 strict pull-ups. E aí, pra gente ter uma construção para um bar muscle up, que é um movimento bem mais complexo em strict, você precisa de um volume muito maior. E, por exemplo, strict chest to bar também é uma coisa que poucas mulheres fazem. Até poucos homens também fazem. Então, é uma construção de força básica e principalmente de amplitude de força. Porque você pode ver, quando as pessoas vão fazer o strict pull-up, passou um pouquinho o queixo, né? Aqui, ó. Então, como é que você vai construir um movimento mais amplo se você está acostumado a treinar com uma amplitude de movimento pequena? Então, o foco nessa questão de construção de força é em trabalhar em amplitudes maiores. O bar muscle up strict é um movimento muito difícil. O strict e ring muscle up também é um movimento muito difícil. Mas exige... O ring muscle up strict eu acho mais fácil do que o bar muscle up. Uhum. Na verdade, o ring muscle up eu acho mais fácil do que o bar muscle up. Porque apesar de ser um implemento instável, você não precisa transpor. Porque a barra, você precisa driblar a barra para poder fazer o movimento. No ring, não. O ring, você pode meio que, tipo, na força, se meter ali no meio das argolas e fazer. Mas o bar muscle up, não. Por isso que eu considero o bar muscle up um movimento mais difícil. Mas no caso do strict bar muscle up, você tem várias coisas que você precisa dominar. Uma força de puxada absurda
Então, você precisa ter vários strict chest to bar ali. Precisa ter uma técnica boa. Precisa ter ativação boa. Porque senão, o que é que você vai fazer? Você vai pensar num pull-up. Então, você vai começar a puxar e vai querer fazer a asinha de galinha no strict também. Quando você precisa transpor a barra. Então, tem várias formas de você fazer o strict bar muscle up, que é se puxando. Então, você precisa ter uma força muito maior para subir para baixo do peito e depois fazer o turnover. E pegar um pequeno embalo onde você vai só transpor a barra. E aí você vai precisar também de muito mais força, mais de um embalozinho, sabe? Como a galera da calistenia faz. Desce um pouquinho para depois transpor a barra. Mas os stricts é força pura. Você precisa trabalhar as puxadas em todas as suas formas. E principalmente em amplitude. Então, chest to bar, no mínimo. Massa. Uma coisa que eu ia até perguntar também, outra coisa, eu vejo muito isso com o Júlio, eu também me compadeço dessa situação, que é, por exemplo, você falou de campeonato, né? A gente tá no campeonato vendo as provas, aí geralmente é de pé, que dói no coração do treinador, né? Sempre tem as provas. Você tem muito isso quando você vai ver algum campeonato também? Tipo, a prova caiu muita coisa de ginástica, e eu tô vendo os padrões, eu fico... Sim. E aí você tem alguma forma de... Você tem algum nicho que trabalha específico com essa galera que compete? Porque, por exemplo, eu até te falei que eu achei massa isso, que tu botou um vídeo de bar muscle falando sobre asa de galinha, e falou assim, se você é aquele cara que compete, se você é aquela pessoa que já faz bar muscle up, passa reto, porque aqui eu vou falar para outro tipo de pessoa. Você tem algum tipo de linguagem para essa galera que compete? Tipo... Não, a minha linguagem hoje é mais para quem quer aprender o movimento, sabe? Ou melhorar, não para galera de alta performance. Porque, por exemplo, o processo de ensino-aprendizagem para o bar muscle up, por exemplo, a gente pode entrar numa base mais do glide, que é quando o pé passa da linha da barra. Então, essa questão, inclusive, é engraçado, porque às vezes eu posto uns vídeos e a galera, no rap. No rap. Meu irmão, me deixa fazer o movimento do jeito que eu quero, velho. Então, às vezes, normalmente eu ignoro, sabe? Ignoro, no rap, beleza, no rap. Mas às vezes eu explico. E outras vezes eu só mostro. Tipo aquele vídeo do Pokémon. Pokémon, eu quero fazer assim, sabe? O meme que tá. Pronto, é mais ou menos isso. Porque, tipo, o bar muscle up, eu acho que, por exemplo, nas competições, acho que em algum momento isso deve chegar, não é possível. Mas, por exemplo, passar o pé da linha da barra. Por que isso é no rap? Por quê? Sabe? Não tem sentido. É uma regra, assim, que, tipo, não faz sentido nenhum. Que é uma regra que vai livrar o atleta, por exemplo, de fazer a asinha de galinha. Né? Se ele não tem ainda uma força bem específica, ele vai usar mais a perna. Então, o pé ele vai passar da linha da barra para gerar um embalo maior do tronco para que ele transponha a barra. Então, eu não consigo entender por que esse pé, mas beleza, pé que passa da linha da barra. Mas a minha linguagem hoje pros meus seguidores é mais para aquela pessoa que quer aprender, sabe, o movimento. Entendi. Não tem... Óbvio que, tipo, eu tenho alunos que eles têm mais uma pegada para competição. Então, eu trabalho mais internamente com ele. Eu tenho uma aluna mesmo que ela é a mais bem condicionada da Arábia Saudita. Então, ela me procurou para que a gente construísse melhorar essa técnica dela, que ela fazia asinha de galinha, tanto no bar muscle up quanto no ring. Então, a gente já conseguiu dar uma melhorada na técnica dela para esse Open. Então, é uma proposta mais interna, sabe? Os atletas, eles às vezes me procuram, mas a minha linguagem não é para eles. Mas aí eles vêm, né, obviamente, do meu trabalho. E é engraçado tu falou do pé da barra, porque eu lembro que eu dei aula pra uma pessoa, e aí essa pessoa ela tava fazendo, aí lá no final das aulas já, ela fez uma movimentação, o pé passou, ela conseguiu fazer, aí rolou toda aquela gritaria, não sei o quê, aí ela desceu da barra, foi no rap, não foi? Porra, bicho! Que saco, velho. Né? Então você vai traumatizando a pessoa, a ponto dela não poder curtir a própria conquista. Exatamente, né? Que chato isso, velho. É horrível, né? A vontade de pegar a pessoa. Vamos normalizar o pé e passa da linha da barra. Exatamente. Eu acho isso normal, besteira. É que nem Juco. O Juco é um dos staffs da IRC, né? Ele fala... O pé da linha da barra, o bar muscle up nas competições devia ser que nem quando é snatch clean. Você pode escolher se quer fazer muscle snatch, power snatch, squat snatch, né? A barra assim na cabeça tudo certo, né? Então, bar muscle up eu vou escolher também se eu quero fazer glide keep, se eu quero fazer, né, com pec sobe, um híbrido, né? Whatever. Paciência. O quê?
wherever. Eu acho que a gente pode finalizar o nosso episódio, de verdade, pessoal, com uma mensagem em inglês. Não, por favor. Uma mensagem breve, no máximo 20 linhas. Tá? 20 linhas. 2 minutos, uma redação. 2 minutinhos falando inglês, agradecendo a toda a sua audiência, agradecendo ao Trainingcast, a minha, Felipe, agradecendo a sua mãe, seu pai, a sua filha, seu marido. Né? Jesus. Tudo. Pode falar, né? Estamos aqui. Que vergonha agora. Pode ser só uma frase, então. Hey guys, thank you very much. I'm so happy. Thank you, God. I love you. That's it. Olha aí. Excelente, excelente. Open English. Patrocínio. Pode ter, hein? Pegar esse trecho e mandar pra Física, Open English, CIA. CIA, mano? Fala assim porque se fala CIA. Muito bom, muito bom. Anny, galera, Anny, Felipe, muito obrigado, pessoal. Ai, que final bom. Eu achei excelente o episódio. Anny, muito obrigado pela sua disponibilidade. Espero que você tenha gostado também. Adorei, foi um bate-papo muito... Pode falar. Descontraído. Em português agora. Não, obrigada. Mas foi massa, foi uma coisa assim bem tranquila. Eu tava um pouco nervosa, né, no começo. Por quê? Porque é sempre uma coisa que o microfone pra você ficar falando, uma câmera ali, uma luz aqui, você ficar aí, tá dando assim. Mas foi legal. Me sinto em casa. Vida, não, mas sempre gera, né, uma... sim. Boa, que massa, você gostou. Muito obrigado, tá? Pra gente sempre é uma honra estar aprendendo. Todo mundo pode dispor informação aqui pra gente. Pra galera tá de casa. Tudo sempre é por vocês, pessoal. Então, espero que vocês tenham aprendido muita coisa aqui hoje. Que vocês não façam mais asa de galinha, tá? Por favor, dê orgulho aí, seus treinadores, certo? E vejo vocês na próxima terça-feira. Anny, mais uma vez, muito obrigado. Galera, esse foi mais um Trainingcast. Valeu. That's it. That's it.